Olá, muito bom dia para você que nos acompanha aqui pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET, pelas nossas redes sociais e também pelo nosso canal do YouTube. A partir de agora, passamos a transmitir ao vivo todos os detalhes da reunião pública de revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul. A casa é cheia aqui no plenário da Câmara. Estamos recebendo autoridades, representantes de sindicatos, de diversas entidades, e amanhã promete ser proveitosa e de muita discussão. Aqui ao meu lado está o presidente da Câmara de Vereadores, o vereador Wagner Petrini. Com certeza é uma manhã muito importante para Caxias do Sul, né, presidente? Bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia a quem nos acompanha, então, pela TV Câmara. É um momento importante, um momento especial, e a gente começa nossa atividade com casa cheia, uma representatividade muito grande, muitas pessoas que conhecem do assunto e tratando do futuro da cidade não podia ser diferente. Então, hoje a gente mostra um planejamento. Tenho que parabenizar o secretário que logo estará usando a palavra aqui, o Toninho Feldman, essa iniciativa da Câmara Municipal de Caxias do Sul, junto com a Prefeitura, convidando as entidades para tratar de um assunto tão importante de forma com antecedência. A gente vê que a gente está tratando o assunto de forma séria e aí a gente vai ter o resultado esperado lá na frente. Presidente, muito obrigada pela sua participação. Vamos liberar o senhor, que o senhor vai presidir também a mesa. Muito obrigada. Obrigado e boa atividade a todos. Muito bem, também aqui ao meu lado, o secretário de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldman, que é quem está comandando aí esse encontro grandioso. A casa está cheia aqui, todo mundo esperando essa reunião pública, e é uma ideia de definir o futuro de Caxias do Sul também, né, secretário? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Vivi. Bom dia aos que nos assistem pela TV Câmara, todos que estão hoje aqui na sede do nosso Poder Legislativo Municipal. Uma alegria, uma representatividade tão grande, e é assim que nós queremos. É o início de um processo para realmente debater a exaustão da forma mais ampla e plural possível, para a gente juntos definirmos qual a Caxias do futuro que nós queremos. Não é coisa pouca, realmente é um desafio muito grande, mas todos juntos nós temos capacidade de fazer a nossa Caxias cada vez mais uma cidade com melhor qualidade de vida, uma cidade para todos, uma cidade para as pessoas, democrática, e é isso que nós estamos começando hoje, 2026, 2027, até chegar no segundo semestre de 2027, o projeto de lei para a Câmara, né, das modificações do nosso plano diretor. Então estão todos convidados a participar de toda essa caminhada, porque juntos nós somos mais fortes. Bem, muito obrigada, secretário. Uma excelente reunião. Vou liberar o senhor também para compor a mesa. E fica aí o convite. Você pode participar aqui ao vivo e também curtir toda a nossa programação. É a TV Câmara Caxias. A casa é sua. Mais uma vez, bom dia a todos. Damos início neste momento ao início do processo de revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul. Saudamos as autoridades que compõem a mesa do comitê organizador desta reunião. Prefeito Adilódio Domênico e vice-prefeito Edson Nespolo, presidente desta casa que nos recebe, vereador Wagner Petrini, representando a SIC, Oliver Viesser, representando a OAB Subseção Caxias do Sul, Fábio Vanin, representando o Sinduscom, Vanessa Marzotto, representando a SEAC Caxias do Sul, Bruno Suzin, representando a UAB, o presidente Valdir Walter. Saudamos também promotor do Ministério Público, Dr. Adrio Gelati, os secretários municipais, chefe da Casa Civil Municipal, Roneide Dornelles, secretário municipal do Urbanismo Adjunto, Carlos Giovanni Fontana, secretária da Administração, Tecnologia e Inovação, Grégora Fortuna dos Passos, e o adjunto ex-prefeito Flávio Cassina, secretário de Obras, Lucas Suzin, secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade, Edio Eloy Frisso, secretário adjunto da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Velocino Ex, secretários do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Felipe Gremelmaier, e o adjunto Silvio Tiepo, secretária adjunta da Educação, Simone Selbach, secretário adjunto da Habitação, Volmir Mosquen, secretário de Esporte e Lazer, Olmir Cadori, procurador-geral do município, Adriano Taca,
Diretor-presidente do SAMAI, Edson da Rosa. Coordenador de Relações Comunitárias, Marcos Aurélio, e executivo do escritório em Brasília, Mauro Pereira. Saudamos também os vereadores João Ues, Elisandro Fiuza, José de Abreu Jack, Sandro Fantinel e Zé D'Ambros. O representante da Conceplan, conselheiro Paulo Fernando Fontana, também integrante do comitê, e o secretário interino de Planejamento e Parcerias Estratégicas, Antônio Feldman, da comissão organizadora. Saudamos também o presidente da OAB Subseção Caxias do Sul, Dr. Maurício Graziotin. Os palestrantes desta manhã, arquiteto e planejador Fernando Canali e arquiteta e urbanista Giana Rossana de Rossi, do grupo Jaime Lerner Arquitetos Associados. Comunidade aqui presente e os que nos assistem pela TV Câmara Caxias. Senhoras e senhores, esta reunião sobre a revisão do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado de Caxias do Sul é um importante momento da vida da cidade em que se vai debater seu futuro e mudanças estruturais em seu ordenamento urbanístico. O plano diretor é um instrumento de política urbana essencial para a regulação do uso e ocupação do solo nas cidades, conforme estabelece o Estatuto da Cidade, Lei 10.257 de 2001 no Brasil. Ele estipula diretrizes para o desenvolvimento urbano, buscando promover um crescimento ordenado e sustentável. Essa ferramenta legal orienta a atuação dos gestores públicos e privados ao estabelecer regras para construções, infraestrutura, transporte e áreas verdes. Seu objetivo é promover bem-estar à população em consonância com as especificidades de cada área urbana. O plano diretor deve ser revisado periodicamente, adaptando-se às novas dinâmicas sociais e econômicas da cidade. A última revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul aconteceu em 2019. Os palestrantes do encontro de hoje, o arquiteto e planejador urbano Fernando Canali e a arquiteta urbanista Giana Rossana de Rossi, são do reconhecido grupo Jaime Lerner Arquitetos Associados. Curitiba, reconhecida mundialmente como a meca do planejamento e soluções urbanas, tem sido base e fonte inspiradora dos profissionais que compõem o corpo técnico do grupo Jaime Lerner, formado por arquitetos urbanistas, bem como por consultores e colaboradores das mais diversas áreas do conhecimento, que constituem as múltiplas interfaces da cidade. Em todos os trabalhos, enraizada na reflexão, resiliência e solução de problemas e guiada por uma forte visão socioambiental, a equipe fornece projetos edificantes e impactantes para a melhoria dos ambientes e espaços construídos. Nas discussões e debates de hoje, serão apresentados grupos temáticos para o chamamento das pessoas interessadas que desejam participar e apresentar sugestões em segmentos como zoneamento e uso do solo, equipamentos sociais, planejamento estratégico, estrutura viária e mobilidade, energia e comunicação, recursos hídricos, saneamento, estrutura turística, patrimônio histórico e cultural, meio ambiente e impactos climáticos, inovação, cidades inteligentes e nova indústria, desenvolvimento econômico e atração de investimentos, habitação e instrumentos jurídicos urbanísticos. Para dar as boas-vindas a todos, convidamos o presidente desta casa, vereador Wagner Petrini. Pode vir, pode. Obrigado, Fabiana. Bom dia novamente a todas e todos que nos acompanham aqui do plenário, pela TV Câmara, pelas redes sociais. Bom, bem rapidamente, é uma honra estar aqui dando boas-vindas a tantos profissionais, autoridades, pessoas importantes e experientes aqui do nosso município. Cumprimentar os nossos palestrantes ilustres, Canali e a Giane, obrigado pela presença. Cumprimentar aqui todas as autoridades, não de forma individual, porque já foi lido o protocolo, são diversas pessoas, então não quero ter a desonra de deixar de mencionar alguém, mas cumprimentar meus colegas vereadores,
Sandro Fantinel, Zé D'Ambrós, vereador João Ex, vereador Fiuza, que logo depois da discussão no ano que vem, Toninho Feldman, estarão aqui recebendo o plano diretor das mãos das senhoras e senhores para colocar em discussão aqui nesta casa, através da SEDUT, comissão que meu colega de partido, Zé D'Ambrós, é presidente. Cumprimentar o prefeito, o vice-Néspolo, toda a mesa presente aqui. É um momento importante, porque Caxias do Sul a gente sabe que é diferenciado pelas pessoas. E aqui, mais uma vez, demonstra casa cheia, parabenizar a iniciativa da Prefeitura através da Secretaria de Planejamento, prefeito, Néspolo, todos, que iniciam de forma antecipada, como já mencionei antes, o debate. E isso é pensar em Caxias do Sul no futuro, é se organizar. E nas pessoas que eu mencionei pela experiência, e diferente da revisão do outro plano diretor, que foi um momento conturbado, essa vez a Casa Legislativa está junto com a Prefeitura para fazer o melhor para a cidade. E na pessoa do Eloy Fris, que conhece muito Caxias do Sul, eu tenho certeza que no fim da discussão desse plano diretor, nós apresentaremos um grande resultado para a nossa comunidade. E Eloy Fris, prefeito, e quem nos acompanha, dizer que a próxima reunião que a gente tiver aqui na Câmara, nós estaremos transmitindo para um raio de 100 quilômetros para qualquer cidadão que estiver em casa, que no dia 1º de julho a gente estará inaugurando, lançando o sinal aberto da TV Câmara. É mais uma conquista da gestão desse ano. Aqui será muito importante para Caxias do Sul e região. Nós continuaremos sendo protagonista aqui na Serra e também no Estado. Bom dia a todos e boa atividade. Ouviremos agora o vice-prefeito de Caxias do Sul, Edson Néspolo. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o nosso prefeito, Adiló, presidente Wagner, obrigado pela gentileza da sessão da Câmara, mas fundamentalmente da Câmara ter aceito essa proposta de trazer os nossos palestrantes renomados, importantes, e a Câmara se associa desde o início ao trabalho desse plano diretor. Queria saudar cada um de vocês, cada um das autoridades que estão aqui, as entidades parceiras, Câmara de Vereadores, Conceplan, a SIC, a Ordem dos Advogados, SEAC, Sinduscom e a União de Associação de Bairros, todos que estão ajudando a construir junto. Em nome do nosso governo, meus colegas, saudar o Antônio Feldman pelo brilhante trabalho junto com a tua equipe, Toninho. Eu tenho acompanhado a tua luta, a tua forma de conduzir. Tu sempre teve esse estilo agregador, esse estilo de dinâmico, de força, de garra, e tu está demonstrando de novo isso com a tua equipe. Tenho certeza que tu vai fazer um grande trabalho, porque as pessoas que sabem unir, agregar e ouvir, normalmente são democratas de verdade. Então, em teu nome, em nome do Dornelles, nosso chefe da Casa Civil, a todos os meus colegas, todo o nosso governo aqui. Bom, gente, em 2006, o final de 2006, o Sartori me deu uma tarefa, prefeito Adiló, de coordenar o plano de 2000, e que depois acabou em setembro de 2007, foi isso, né, Eloy? E junto com a Margarete Bender, uma pessoa que a gente sempre tem que ressaltar e enaltecer, e a Sandra, coordenamos aquele plano diretor com uma equipe muito grande. E eu posso falar de cadeira porque nunca eu me preocupei com o interesse de uma entidade, de um bairro, de uma associação, a não ser que fosse interesse coletivo. E é isso que eu acho que tem que permear de novo essa nossa discussão. Quem vier para a discussão, quem vier para dar colaboração, contribuições, ideias, tem que saber que tem uma cidade que está acima dos nossos interesses, das nossas vaidades pessoais. E é isso que tem que nortear esse plano de novo. Eu tenho um orgulho enorme, prefeito, de fazer parte desse governo, porque em 1 ano e meio, nem 1 ano e meio completou, completa o final do mês. No ano e meio nós tivemos a coragem de mexer na Zona das Águas, daqui o João que nos ajudou muito nisso aí, e tantos outros que nos ajudaram. Tivemos coragem de estar mexendo nas APPs urbanas. No uso do solo, que também o projeto está na Câmara, né, João?
e antecipando em quase 2 anos a discussão do plano diretor. Isso demonstra que a gente tem gargalos, que nós temos problemas, que nós temos coisas que nós precisamos destravar, mas a gente está dando agilidade para isso, não está olhando, deixando de lado. Eu tenho certeza que a Zona das Águas, ela vai preservar aquilo que é fundamental, os nossos mananciais, mas ela destravou muita coisa que a vida inteira se empurrou de lado e se deixava de lado, e hoje nós temos uma nova Caxias. E a mesma coisa está se fazendo nas APPs urbanas, áreas consolidadas há muito tempo. Por fim, eu quero agradecer também o Sérgio, que está aqui, nosso querido, que nos levou no início do ano passado para Curitiba, juntamente com o Caberlon, a quem também quero fazer uma ressalva. E a gente teve lá, durante 1 dia, 2 dias, o contato com o Fernando Canali, com a Jeane, e a gente pôde ver todo o trabalho que... A gente sabe tudo que o Instituto e que essa grande figura do Jaime Lerner já fez pelo Brasil, né? Mas a gente viu espaços, revitalizações, onde eles trabalharam a nível de mundo, e de Curitiba principalmente, as intervenções, as mudanças. E ontem, nas nossas conversas na Maesa com eles dois, a gente vê o pulsar de alguém que tem um olhar diferente, né? De que sabe que a Maesa tem que ser preservado em cada tijolo que lá tem, porque tem uma história a ser contada para quem for lá, o caxiense ou de fora. Mas eles têm um trato para aquilo lá diferente nas conversas e naquilo que eles colocam, por exemplo, da Maesa. Da Júlio da mesma forma, da Estação Ferro, de tantas áreas que eles olharam durante o dia de ontem. Tenho certeza que a contribuição, o Fernando tem uma ligação muito grande com a Serra, assessorou a questão de Porto Alegre, toda aquela questão da orla, o Fernando trabalhou diretamente. Então, olha, a intervenção, a mudança que se deu na orla de Porto Alegre, mas tem aqui nas regiões trabalhos, ao longo do dia ele deve descrever isso. Então, eu tenho certeza, presidente Wagner, você que foi desde o primeiro momento parceiro do Antônio Feldman nessa questão de trazer esses 2 competentes, é um pontapé inicial com 2 craques. É isso que a gente tem aí. Agradecer, então, todos os vereadores que estão aí pela presença, pela participação, e que, acima de tudo, a gente continue pensando numa Caxias mais moderna, mais dinâmica, mais atrativa para todos nós. Muito obrigado, um ótimo trabalho a todos. Convidamos para o seu pronunciamento o prefeito Adilode Domênico. Muito bom dia, senhoras e senhores. Saudando o nosso vice-prefeito Edson Nespolo. Quero saudar o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, em nome dele, toda a nossa equipe de governo, especialmente a Secretaria de Parcerias Estratégica e Planejamento, na pessoa do secretário Antônio Feldman. Saudar o presidente desta casa, vereador Wagner Petrini, em nome dele a todos os vereadores. Obrigado pela acolhida. Saudar promotor de justiça do Ministério Público aqui, doutor Adrio Gelati, sempre muito parceiro quando se trata de interesses públicos. Presidente da OAB, doutor Maurício Graciotin, e aqui compondo essa também, representando a entidade, o Fábio Vanin, nosso amigo de longa data. Presidente da UAB, Valdir Walter, todas as lideranças comunitárias que aqui nos acompanham, representando o Conceplan, Paulo Fontana. Saudar nossos palestrantes de hoje, o arquitetos a Giana e o Fernando Canali, que por pouco aí já estamos descobrindo um parentesco com a minha esposa, né, com a Jussara Canali. Né? Seja muito bem-vindo, Giane e Canali. Representando a SIC, Olivier Viesser, do Sinduscão, a Vanessa Marzotto, do SEAC, o Bruno Suzin, arquitetos, engenheiros, servidores, e a todos já nominados pelo protocolo, mas eu quero especialmente saudar os integrantes desse comitê por essa iniciativa, que eu acho que quem madruga, Deus ajuda, e é importante começar logo essa discussão. Nós precisamos ouvir toda a sociedade e dizer à comunidade caxiense que nem todos poderão participar das plenárias, das discussões, mas levem as suas sugestões à entidade a qual estão ligados. Quanto mais ideia,
melhor para que depois se possa encontrar uma síntese de tudo isso. E nós não temos o direito de reclamar daquilo que não foi correto no passado se nós não tivermos a capacidade, no mínimo, de planejar daqui para frente. É isso que nós precisamos entender. Ah, porque... Não, esquece. Não se lê o livro para trás. Vamos aproveitar essa oportunidade de ouro, né, com a presença desses palestrantes. Copiar não é feio, né? Eu estive várias vezes em Curitiba, quando eu era presidente da Codeca, buscando ideias fantásticas. Eu acho que é um case de sucesso e que contempla o interesse público da melhor forma possível hoje no Brasil, é a cidade de Curitiba. Então, cumprimentos a vocês, Canali, Jana, mas ao Instituto Jaime Lerner e a todos que fizeram de Curitiba hoje ser uma cidade modelo. E nós precisamos aproveitar isso e entender que nós estamos num momento, Caxias ainda, pelo seu porte, por tudo aquilo que está se vislumbrando no futuro, seja de um aeroporto que vai ser uma alternativa para o estado do Rio Grande do Sul, né, demonstrou isso, a necessidade de um segundo equipamento, né, quando o do Salgado Filho esteve impossibilitado, mas seja também planejando uma cidade pelas questões climáticas. E a gente recebe muita pressão aqui. Nós criamos uma normativa, quando secretário de obra, que toda impermeabilização de mais de 500 metros tivesse que fazer a caixa de amortecimento. E aí, quando tu esbara com um pavilhão, uma construção que está sendo feita um pouco afastada da cidade, eu penso, não, mas eu estou no meio da colônia, tá? Amanhã a cidade vai estar aí. Né? Então, nós temos que ter essa capacidade de colocar no plano diretor regras claras de interesse público, olhando e planejando essa cidade para o futuro, para que amanhã ou depois alguém olhe também os nossos atos e diga, poderiam ter feito melhor. Então, vamos aproveitar esse momento para que a gente não tenha que estar pedindo seguidamente para a Câmara de Vereadores, presidente Wagner, excepcionalizar questões pontuais, que isso acaba picotando o plano diretor, e nós temos que ter um plano diretor bem feito, que não atenda interesses individuais, mas que atenda o interesse coletivo e, principalmente, tornando Caxias uma cidade extremamente resiliente. Nós estamos numa posição topográfica favorável para fazer isso. Se nós não aproveitarmos fazer essas coisas, o futuro vai nos cobrar e vai nos cobrar muito forte. Então, que a gente tenha essa capacidade, seja na ocupação do solo, seja na questão ambiental, seja em tudo. Caxias começou com ruas, Canali e Jana, com ruas de 20, 22 metros, quando se tinha meia dúzia de fubica, a maioria era carroça que transitava por aí. Aí nós, os inteligentes, conseguimos aprovar loteamento com rua de 8 metros. Depois, com muita luta, subimos para 12. Hoje estamos em 15. Então, agora é o momento da gente definir que tipo de cidade a gente quer para o futuro. Então, uma oportunidade como essa a gente não tem toda hora, e nós precisamos aqui agradecer e cumprimentar a comunidade caxiense, as autoridades, todos que estão aqui participando. Estamos começando uma grande jornada. Se soubermos trabalhar em conjunto e olhando o interesse público, não tenho dúvida que a gente vai fazer um plano de ocupação, seja na questão urbana, seja na área rural, seja na área do futuro aeroporto, para que ele nasça realmente para ser um grande equipamento. Não é para Caxias. É para o Estado, é para o Brasil, e é isso que a gente tem que olhar. Então, que esse nosso esforço, que o esforço coletivo, ele prevaleça acima dos interesses pessoais e que a gente, ali adiante, possa comemorar que nós estamos entregando algo que vai servir e vai ajudar não só Caxias, toda uma região, e, acima de tudo, que a gente possa seguir os passos de Curitiba, que hoje é exemplo, mas que nós também tenhamos a capacidade de discutir, espelhando em Curitiba, mas também olhando para a nossa necessidade e a nossa realidade. Então, a todos, eu quero desejar um bom evento e que a gente comece essa caminhada com o pé direito, como se diz, né, para que a gente possa ali adiante estar entregando um bom trabalho, que a gente possa no futuro, ou aqueles que vierem depois de nós, dizer assim, alguém pensou no coletivo. Bom encontro a todos. Muito obrigado.
Agradecemos as autoridades que compõem a mesa e convidamos para que se juntem à plateia. Para dar início aos trabalhos, convidamos o secretário de Planejamento, Antônio Feldman, o conselheiro Paulo Fontana e os palestrantes Fernando e Giana. Antes, porém, gostaria de convidar o presidente desta casa, o prefeito e o vice, para entregar um presente aos nossos palestrantes, ofertado pelo nosso secretário de Turismo, Felipe Gremelmaier, para agradecer a presença deles aqui na nossa cidade. Tony, assume os teus trabalhos ali, a gente só vai entregar um presente. Sim, deixa eu pegar, não ficar atrás da foto lá. Cuidado da foto. A foto. De tarde, eu acho. Sim. Mais uma vez agradecemos aos nossos palestrantes e passo de imediato a palavra ao secretário Feldman. Bom trabalho a todos. Toca a ficha, Toninho. Fernando e Giana aqui, meio. Tá. Alô. Bom dia de novo a todos. Vamos ganhar tempo. Então, assim, eu queria só explicar um pouco como é que é a dinâmica que vai acontecer aqui. Nós vamos ter todo o tempo do mundo aqui, toda manhã. A Giana e o Canali só voltam a Curitiba à tarde. E nós queremos que depois da apresentação deles, a gente tenha oportunidade de quem desejar fazer sua manifestação, fazer sua pergunta, seus questionamentos. Tá? Então, nós vamos ter a apresentação do Fernando e da Giana. Depois nós abrimos para os vereadores e secretários e também a plateia. Vamos ter os microfones sem fio aí para questionamentos. Ontem eu perguntava para o Fernando e a Giana, dizendo, posso abrir para o povo perguntar? E eles com certeza fazem questão, que haja essa interação, essa participação, que é o que nós queremos. Eu queria também dizer que é importante, se quem não fez a inscrição na entrada, na saída, possa, no QR Code, com o celular, fica daí o nome de vocês, os contatos, para os próximos audiências, próximos eventos, as próximas reuniões que nós vamos fazer. Informar que a próxima já está definida, vai ser no dia 7 de agosto, no auditório do Ministério Público de Caxias do Sul. Agradecer ao doutor Adrio Gelati, que nos deu essa oportunidade de estarmos lá, e em que também o Ministério Público está junto e vai participar desse processo. Doutor Adrio, obrigado. E lá nós vamos, com certeza, ter uma boa discussão. E depois, a cada mês, nós vamos ter agradecer que são as realizadoras da Prefeitura, a Câmara de Vereadores, a SIC, OAB, a SEAC, Sinduscom e a UAB. Eu quero destacar aqui os municipais, dizer que os servidores podem deixar o nome aí, que do ponto de trabalho, que a cada um dos servidores técnicos que estão nas nossas secretarias. Também a questão, gente, é importante dizer, fazendo com muita calma, 2020 para a gente fazer os encontros, fazer o debate, essas reuniões públicas, fazer em cada
que estão como organizadoras, vamos ter momentos lá. Temos boas pessoas, a OAB, o Vanin estava me dando uma boa notícia que em breve anunciado de colocar também Caxias num debate nacional, planos diretores, né, e nós vamos aí sim para no primeiro semestre uma grande audiência pública inicial para propor ideias práticas. Nós já temas em que podem ter outros, mas basicamente os temas e os grupos temáticos em que depois vocês verem cada tema desse, mais de um, colocar as suas ideias, propostas em grupos como o solo, área urbana, planejamento estratégico, planejamentos sociais, estrutura viária, energia e comunicação, saneamento, estrutura turística, patrimônio histórico e cultural, ambiente e impacto, cidades inteligentes e nova indústria, desenvolvimento econômico, atração de investimentos, habitação, turístico, urbanísticos. Isso no primeiro semestre de 2020. No segundo semestre, sim, para ter tempo, vem com certeza essa casa, a Câmara de Vereadores, recebendo o projeto do Poder Executivo, fazer aqui os seus decisões. Enfim, é um pouco esse calendário, né, desse processo de revisão do Plano Diretor de Caxias do Sul 2026-2020. Então, vamos já passo a palavra para a Diana, para o Ali, eles vão fazer e depois, como inicialmente os vereadores, secretários, comunidade, público em geral, que vai ter oportunidade para fazer perguntas aos palestrantes e painelistas. Então, vamos colocar aqui na tela. Sim, né? Frente. E de palavra, então. Esse aqui. O microfone para ele ficar aqui na frente. Ele tem na casa de quem não, para ver se pode ficar aqui na frente. Você sabe, não vai ensinar ninguém planejamento urbano. A gente não pode ensinar o padre. Pegar algumas coisas que para nós lá em Curitiba foi muito, viu? Relato de experiência de um garoto que chegou em Curitiba, sócio do Jaime Lerner por convite. E várias cidades do mundo, por várias cidades pequenas, grandes, médias, línguas diferentes, cabelo diferente. Mas na minha, começa lá em Rozzo, lá no norte da Itália, no pé das montanhas, 200 pessoas. Aí ele nasceu, desse motivo, resolveu vir para o Brasil. E chegou na... Então é a Canali, ele, né? Tinha vários irmãos, se multiplicou. E que... Tanto Canali. Porém, da minha mãe, que também veio daí
Tanto tem Lorenzini em casa. Vou contar do jeito que lá Natal, Jaime Lerner com nossa equipe. Esse aí é o prefeito de Curitiba, 2 vezes governador. Eu vi tudo isso acontecer. Eu vou dizer passos que isso aí deu. Desde piada. Pode passar o outro. Ó. Mas pode colocar aquele lá que vai. Isso aí de desenho da. A gente vai para uma cidade, tem que ter um desenho, que nem é o desenho da palma da mão. Tem o característico. Toda cidade desenha o característico, sofre. Vê porque não entendem. Tem um desenho característico, todo mundo entende. Quem veio também entende e faz o desenvolvimento acontecer mais fácil. Desenho de Curitiba. Bem. Né? Esse desenho de Curitiba, os caminhos antigos, ninguém inventou. Tem esse desenho aí, não nem vontade do tal do Jaime, que ele achava esse. Os caminhos da cidade são esses aí. Essa é a primeira dica para a gente falar sobre cidade, que a gente não deve negar. Assim, caminhos. Você de nós, pegar Matheus Leme lá em Curitiba, é um caminho antigo. A cidade é um caminho antigo. Você vai para o portão, é um caminho antigo. O portão é um caminho antigo. Quem fez aquele caminho? O boi, a carroça, burizada, e para baixo, esse é o caminho. Então, o desenho das estruturais de Curitiba nos dias de hoje. A maior parte dos investimentos de infraestrutura que habilitou o movimento organizado das estruturais de Curitiba. Então, os nossos caminhos, a gente pode até discutir, pode até inventar outros novos, mas não é bom, já existe, é bom aproveitar o que antes da gente já fez, garante a quantidade autêntica do produto que o turista diferente, só por ser diferente, eu vou lá. Então, a característica é que a qualidade de vida, desenvolvimento, está muito. Esse é o desenho da cidade. Diz, ó, experiência. Aquele caixinha, aquele ali que vai para o portão. Até porque o portão não tem um portão. Quando eu cheguei em Curitiba em 1970, não encontrei um portão. O nome do caixinha porque não é para ele. Mais estrutural. Vai adiante. Ó, daí esse desenho foi... aqueles caminhos vermelhos são os caminhos que já existem. Aquele quadradinho lá no meio para o centro. O centro é onde a vila começou. Claro. Pois começou a vila ali. Aí fica mais... A gente acaba chamando de memória. E também a gente não tem tanto recurso tudo e construindo tudo novamente. A gente não faz cirurgia urbana. Cirurgia é uma outra coisa que outros países fazem, mas que não serve para a gente destrói uma coisa e coloca outra no lugar. A gente está destruindo a memória, destruindo a história e fica mais difícil que foi feito.
Isso é turismo. Quer dizer, as palavras, o nome de turismo, uma cidade é boa para os seus moradores. É boa para os seus moradores? O turismo. A secretária de turismo estava me contando que 90 e tantos anos ali em Calópolis, minha parente, que servia um almoço dela, e isso era extraordinário. Chamando isso aí de experiência, nós já temos desde que nascemos, né? E temos de sobra. Você vê, do Jaime, assim, se você quiser ser um planejador urbano, pode ser, qualquer, não precisa ser arquiteto, só arquiteto, não é isso. Mas antenado, porque você nunca mais vai sair. Coisa apaixonante, você lidar para os outros, você trabalhar para os outros, você começa a ficar, esquece de você. Você esquece de você e começa a trabalhar para os outros. Que outros? Eu nem sei quanto, o nome moram nos bairros de Curitiba. Existem isso para mim. E a gente acaba virando um... Você fica 24 horas por dia que você entrou num trabalho muito bom. É muito gratificante. E tem uma outra coisa atrás disso aí. Além de horas por dia, que você o tempo inteiro. O futuro não existe seu presente. E cada passo que você está intimamente ligado às pessoas da cidade. Se você errar, elas vão te dizer no dia seguinte. E aí você tem que estar aberto para elas corrigirem aquilo que você orientou. Ser apegado nas duas ideias, como se você da cocada preta, nem a última bolacha do pacote, entendeu? Liga, impondo e induzindo. Você não impõe, você induz. Como você não é... É muita arrogância querer pensar que a gente é Deus, né? Não é isso. Está muito... E tem uma outra... Amigo de toda a cidade. Olha que coisa interessante. Às vezes tu não consegue nem ser amigo em casa, né? Mas que história é essa? Mas você começa a acertar para aqueles que querem ser planejamento urbano. Você falou ontem para mim que você está começando. Não. Isso não é um ramo, isso é uma vida. Eu estava comentando que uma cidade não é física, ela é orgânica. Uma cidade tem uma criatura inteira, alegre, ou está violenta. Isso é o conjunto, é uma criatura. Aí, em função disso, o tal do Jaime Lerner, para fazer uma metáfora para ser mais para esclarecer melhor, ele cunhou o termo acupuntura urbana. A acupuntura urbana é uma arte milenar chinesa de cura através daquelas agulhinhas, que se aplica num pontinho na ponta da orelha e o dedão do pé cura da unha encravada. É mais ou menos esse. Ele reflete. Você aplica e ele reflete. Essa tal da acupuntura, eu digo assim, confesso para vocês que eu morria de vontade de ser médico, mas eu não consegui, porque o vestibular era muito difícil, tinha muito concorrente, e eu trabalhava o dia inteiro e não conseguia estudar quando estava na época do vestibular. Mas daí o tal do Jaime Lerner falou assim, porra, acupuntura urbana. Eu falei, puxa vida, matou a charada, então eu sou médico de cidade. Então, sou médico de cidade.
E aí, quando a gente vê aquele local que a gente visitou ontem, né, a Maesa, né? Puta vida. O Jaime tem outra coisa que ele dizia, que são as feridas que curam. Um lugar bem destruído, ela própria cura ela própria. Assim foi a pedreira Paulo Leminski. Assim, ele ficava fazendo essas analogias para que a gente entendesse melhor o trabalho que a gente tem que fazer. Porque não é um projeto, é um jeito. É um jeito. Nós temos que pegar o jeito. O planejador urbano tem um jeito. E esse jeito é da cidade. A gente não impõe o jeito na cidade. A gente induz. Se você quiser impor o jeito teu na cidade, dançou. Dançou, não vai sobreviver. Então não é uma coisa de egoísta, entendeu o que eu quero dizer? Se você entrar egoísta no processo, pode contar que você não vai se dar bem. Tem que entrar no processo, com todos. Com todos que, na minha época de criança, nem existia tantas instituições assim, né? Mas a gente não precisa ficar com receio de quem tem tantas instituições assim, se a gente estiver indo junto. A gente acaba fazendo uma espécie de família. Uma espécie de família. Uma cidade é uma família. E aí o Jaime fez aquele livro para esclarecer, pelo menos ajudar a esclarecer, que a cidade é uma família. E ele escreveu um livro chamado Vizinho por Parte de Rua, que é mais ou menos... Vizinho, de vez em quando, não se dá bem, né? Mas o que não quer dizer que família não discuta também, né? Vamos dizer, fecha cada pau. E isso é bom, mas nós temos que ter o sentimento de família. Então a gente fala de plano diretor, sabe que eu já estou no prefeito número 9 de Curitiba, que agora é o Eduardo Pimentel, né? Então eu comecei lá como entregador de correspondência do Bradesco, com 12 anos de idade. Aí mostraram um rapazinho que estava calçando de pedrinhas brancas o asfalto da Rua 15. Aquele ali é o prefeito. Foi a primeira vez que eu ouvi falar na palavra prefeito. E de lá para cá já tem 9 prefeitos. Eu não sou funcionário público. E vou dizer uma coisa, para ser planejador urbano não há necessidade de ser funcionário público. Viu? É o que você pensa a respeito dos outros que te coloca como planejador urbano. O que você pensa quando acorda de manhã? Então, ser planejador urbano não é uma profissão. É um sacerdócio. Depois que você entrou, você vai virar padre, quer você queira, quer não. Vai virar padre, vai virar juiz de paz, vai virar bombeiro, de vez em quando arquiteto. Viu? Quando for necessário fazer um desenho de alguma coisa para colocar de pé numa obra, né? Mas o vizinho por parte de rua que o Jaime escreveu era para fortalecer essa ideia para a cidade de Curitiba. Em 1970 tem 75 bairros, 75 colônias. Um não falava com o outro. É alemão, é italiano, é japonês, é finlandês, é norueguês, é afegão. Cada um tem a sua... Ninguém colocava o nariz para fora, nem para dizer bom dia. Não tem como uma cidade dessa ir para frente. Cada um puxa para o seu, né? Não, o clube, eu tenho o meu clube. Daí você tem o teu clube. Daí o outro tem o clube dele. Daí a rua é minha, a rua é tua. Quer dizer, e aí começou esse processo. O que é um projeto de agregação assim? A 15 de Pedrinha Branca, assim que ele colocou o piso de Pedrinha Branca de sexta para segunda-feira queriam achar ele para matar ele, os comerciantes. Uma semana depois estavam pedindo para calçar de Pedrinha Branca mais 800 metros de mais pedrinha e mais pedrinha e mais pedrinha. Porque você viu que o coletivo lotou de gente. Hoje tem 150 mil pessoas que passam por aquele calçadão por dia, assim.
Vão e voltam. Tem gente que não sabe nem por que vai e volta, de tão bom que é de ir e voltar. Ah, tá aí a 15. Ó, colocou. Então, eu cheguei lá com esses carros lá na 15. Era carro. Foram todo mundo se exibindo, bacana, né? Os carrão, todo mundo passeando. Era o footing, tinha o cinema e tal. E, de repente, de sexta-feira de noite para segunda-feira cedo, ficou tudo branco. Você sabe o que acontecia com a turma que vinha dos bairros? Eu também. A gente chegava ali, antes de pisar na pedrinha branca, a gente encostava numa parede, olhava debaixo da sola do sapato para ver se não trouxe lama para não sujar a pedrinha. Esse despertar de que aquilo é teu pode ser dado de várias maneiras. Esse que eu falei do sapato assim, é porque a gente tinha a cultura que senão a mãe brigava com a gente se sujasse a calçada, né? Porque quem lavava era ela. Então, mas cada época, a garotada, o jovem, ou qualquer pessoa, tem uma cultura que você tem que chamar a atenção para despertar que tudo aquilo é nosso, não é teu. Essa da pedrinha foi um jeito, me atingiu dessa maneira, entendeu? E eu acabei tendo respeito por aquilo ali, que até hoje, uma pisadinha assim, você não vai sujar mais, porque alguém vai ter que lavar. Então, você vê, você vai dizer assim, mas isso é a fazer de planejamento, de planejador urbano? Sim, sim. É você perceber como é que cada coisa que você vai propor na cidade vai estartar um sentimento de que aquilo é nosso. Isso é um negócio extraordinário. E tem que ter experiência. E a experiência é só se você colocar a mão na massa e se você ficar fazendo. A gente não consegue ter experiência de outro jeito. É só fazendo. Você tem que fazer, tem que ver a dificuldade de fazer, tem que ver o custo do fazer, tem que saber quem vai limpar, quem vai manter, e depois ficar encostado vendo quem passa para saber se todo mundo gostou. Se não gostarem, tome a providência de dar uma retocada. Como é que eu vou dizer? Isso é uma arte? Isso é uma profissão? Isso é um... O que é isso? Eu não tenho um nome direito para isso, mas depois que você entrar, você não sai mais. Porque é muito bom. Você começa a acertar e começa a ver as pessoas sorrirem assim em tudo aquilo que você faz no espaço que é de todos. Isso não tem preço. Não tem preço. E a gente acaba ganhando o suficiente para viver, viu? Bem, não estou dizendo que tem que se entregar para... Não é isso. Todo mundo passa bem, eu passo bem, eu me entrego para tudo aquilo que... Agora, como eu estou um pouco mais... madurão, né? Agora eu posso ir para outras cidades e fazer a mesma coisa, ter o mesmo sentimento para outras cidades, porque antes eu ficava agarrado em Curitiba, que era a nossa cidade. Então agora está na hora de dividir um pouco também, né? Mas porque eu tenho essa experiência, viu? Se todo mundo que vai participar desse... eu estou participando agora da revisão do plano diretor de Curitiba. Já tem um ano, começou no começo do ano passado. Final desse ano aqui vai encerrar. Então eu também estou no mesmo, vocês estão começando, nós estamos encerrando lá. E eu faço parte desse assunto. Sabe qual é o meu a fazer lá? Sabe qual é o meu a fazer nessa região? Cuidado. Não mude coisa que não é para mudar. Não mude coisa que não é para mudar. Porque se você mexer naquele paralelepípedo, pode ser que os dois vizinhos da frente digam assim, pô, como você está mexendo no que eu fiz? Então, tem assim, tem a memória, tem a história, tem o trabalhador que fez aquilo, já partiu faz hora, porque aquela pedra está lá fazem mais de 100 anos. Mas todo mundo sabe que foi aquele cara que colocou. Então, assim... O meu a fazer é assim, menos. Calma. Muita calma nessa hora. Porque o nosso futuro, ele está
Eu, às vezes, tenho até medo de usar esse tipo de palavra, o nosso futuro, como se eu soubesse o que é o futuro. A gente faz uma ideia, mas tem experiência de caminho, né? Para nós, lá em Curitiba, e eu falo isso com categoria, porque nós tínhamos, quando eu cheguei em Curitiba, 500 mil habitantes. É o número que vocês têm hoje aqui, né? 500 mil. Agora já está com quase 2 milhões Curitiba e 3 milhões na região metropolitana. Daqui a pouco nós estamos em 5 milhões. É que nem Porto Alegre e a região metropolitana. Só que Curitiba tratou de construir ela mesma em cima dela mesma. Então, é agregar valor em cima do valor sem negar o valor. Então, esse negócio da revisão Embora uma revisão do uso do solo tenha todos os nossos, nossos desejos, né, de cada um, vocês vão ver que lá no íntimo, o desejo de cada um é quase que o mesmo desejo de todos. Assim, você organizando ele, você vai ver que o ser humano tem desejos lá na síntese muito parecido de todos. Inclusive, quem fala língua diferente tem os mesmos desejos. Eu nunca conheci um esquimó, mas acho que eles têm o mesmo jeitão que a gente. Eu já tive até em tribo lá na Amazônia, e estou para dizer para vocês que até eles, lá no fundo, têm os mesmos desejos que nós. Só que nós somos diferentes, porque nós agimos em cima do físico, e eles não. Aqui a gente transforma. A gente tira a pedra da montanha e coloca no chão. Por exemplo, assim, vocês têm as calçadas de basalto, que é uma coisa fabulosa. É fantástico. Por quê? Porque aqui tem mina, né? Se eu quiser usar basalto em Curitiba, eu tenho que pegar uma carreta e vir buscar aqui. Aí custa mais caro o carreto que a pedra. Então lá a gente não usa por causa disso. Mas esse basalto aqui é fabuloso. É fantástico. A cor, o tom, o aveludado da cor, assim, a textura dela, ela é antiderrapante, ela é uma tonalidade que está sempre, como dizem hoje em dia, chique. Está sempre moderno, está sempre contemporâneo. Esse negócio de a gente falar do uso do solo, dessa revisão, não é uso do solo, é plano diretor. A gente tem que sempre também pensar o que é moderno. Eu vou fazer uma pergunta do que é chique, do que é moderno, do que é contemporâneo, do que é minimalista, do que é moda e do que não é moda, daquilo que fica e daquilo que passa. Eu estava até comentando assim, você falar em estética é uma coisa, você falar em beleza é outra coisa. Beleza é uma coisa que fica e é atemporal, como dizem. E estética é moda. Eu não tenho nada contra a moda. Na indústria da moda, isso é muito bom, porque renova o estoque, a loja se movimenta, né? Coleção outono, inverno, verão, né? Primavera. Isso é vestuário. Numa cidade, não é moda, é beleza. E quando a gente anda por aqui, não é difícil você ver andando aqui pela cidade, aqui, ó, você percebe a beleza. A beleza daquilo que é. Então, para a gente mudar, a gente tem que pensar. O que mudar e para que mudar? Tem várias perguntas a fazer, né? Para quê? Por quê? Se você souber responder isso, que todo mundo entendeu o que você... Né? Para quê? Por quê? Quanto? Como? E onde? Que às vezes mexer pouco é um sucesso. Às vezes fazer uma coisa muito pequena e certeira assim, alavanca o tecido inteiro no entorno. Que nem a tal da ópera de arame. Que aí, vai passando. Vai passando. Tem aquele da drenagem ali, ó. É da drenagem? Aquele? Tá, agora pare um pouco aí.
Você sabe que se eu ficar na figurinha, eu explico a figurinha. Se eu ficar de costas para a figurinha, eu explico o que eu quero dizer. Né? Ali está o Parque Barigui. É o primeiro ali, ó. À esquerda ali. Ó. Não, é. Aquele ali, eu morava ali dentro. Era um banhado, mas eu morava ali. Não tinha onde morar, era longe da cidade. Puta, era lá no bairro, longe. Que nem o prefeito falou, daqui a pouco longe vira dentro. Né? E assim, aconteceu muito rápido. Em 3 décadas, Curitiba desenvolveu um fenômeno. Rápido. E se não tivesse mantido e preservado os seus caminhos, teria virado uma confusão. Viu? Ninguém ia se entender mais lá. Mas daria no Parque Barigui, eu estava morando lá dentro e ia trabalhar no tal do Bradesco. Puta, era longe. Meu Deus do céu. E é frio e úmido. Lá tem inverno bom e verão bom também. Aqui tem verão um pouco mais forte. Mas é meio parecido. E lá chovia pra cacete. Saía de lá, vinha caminhando. Daqui a pouco chega um cara lá com um monte de máquina, faz um monte de buraco, e aí era só um rio, virou uma lameira, um buracão imenso, começou a encher d'água, e a gente andando de égua lá, eu e meu amigo, que era mato, saudade da terra natal, sabadão ia de... O policial militar disse assim, ei, não pode mais andar aqui. Porque não pode mais andar? Piar, né? Porque aqui é um parque. Mas como que parque? Que parque? Aqui é um banhadão aí, Eles chamavam de rio. Lá na minha cidade chamava aquilo de sanga. Era só um... Mas eles chamam de rio lá até hoje. Porque Curitiba tem só o Rio Iguaçu, que é rio. O restante é sanga. Né? Você fala, mas, seu guarda, como é que pode isso aqui ser um parque? Cadê a roda gigante? Cadê o trem fantasma? Cadê o chapéu mexicano, aquele que... O parque era isso, né? E tinha só uma pistinha de asfalto de 1,5 metros, dando a volta em 3,5 km. Era um absurdo. A turma deixava o carro, entrava na pistinha, saía, caminhava e terminava no mesmo lugar. Você nunca ia para algum lugar e terminava no mesmo lugar. Então não dava para acreditar que aquilo lá era um parque. Então demorou aí uns 20 anos. Mas ele foi feito por conta... O governo federal, naquela altura que o Jaime foi prefeito, acho que era a primeira vez com o Nicolau Clipper assessorando ele, o governo federal só dava dinheiro para a cidade que fizesse canalizado de concreto. Rio, dentro da cidade. Porra, eles fizeram um desenho, foram para Brasília, e desenhando um parque, pintando com lápis verde, assim, ó. Solução de macrodrenagem. Eles conseguiram convencer os caras que foi a primeira vez, naquela ocasião, que eles mudaram de tubulação de concreto para ser gramado e uma lagoa. Acreditaram, deram o dinheiro, foi feito aquilo. E hoje a gente... Mas eu estou dizendo isso porque a coragem é uma coisa que está que tem que ter dentro da cidade. Sabe? Quando todo mundo está dizendo que vai por ali, ó, pode ser que não seja por ali, pode ser que seja por aqui. Mas os outros, quando vêm dizer para a gente que é por ali, por isso que eu estou dizendo assim, a gente tem que ter uma familiaridade entre nós e a cidade como nossa casa. Uma familiaridade que a gente construa confiança mútua. Confiança, esse é o fio. O fio do sucesso é confiança. Que não adianta você ficar a querer. Então, quando vem alguém de fora, ou ele fica dentro da nossa casa e se torna parte da nossa família, para a gente confiar mutuamente, né? Para daí, quando você me disser, ó, nós vamos por ali, por confiança, eu vou seguir o que você está dizendo. Se eu não souber. Agora, confiança é uma coisa que a gente explica muito simples. Se a explicação não for simples, você começa a ficar desconfiado. Então, você tem que ter E a solução da cidade sempre são muito simples. Se for complicado, dá um pé para trás,
para simplificar. E aí a gente vai assim e diz assim, como é que foi há 100 anos atrás, né? Como será que esses caboclos pensavam, né? Era tudo muito simples. Fazer uma rua, fazer uma construção, fazer... Trabalhoso, claro que é trabalhoso. Mas qualquer coisa é trabalhoso para ficar bom. Mas era tudo muito simples. Tem os vendedores de complexidade, viu? Então, assim, tem muitos vendedores de complexidade. Eles vendem complexidade para colher facilidade. E fica mais caro. Então, o simples ele é mais em conta, é mais rápido, é mais eficiente e todo mundo entende. Eu estava conversando com um colega aqui agora há pouco, né? Então, tipo assim, rapaz, se a gente não for simples e não confiar e a solução não for... Simples que eu digo, todo mundo entende. Não precisa ser letrado. Não precisa ser mestre, doutor, PhD. Claro que ajuda, porque estudar sempre ajuda, né? Mas você usa toda a inteligência para entregar para as pessoas uma coisa simples que todo mundo entenda. Porque se todo mundo entender, todo mundo vem junto. Ou não. Porque todo mundo entendeu. Se for bom, todo mundo vem junto. Se não for bom, ninguém vai junto. Mas é incrível. Quando você leva uma solução simples, via de regra, as pessoas vão junto. Vão junto. Porque se ficar complicado demais, vai ter que começar instituições para salvaguardar. Porque nem todo mundo fica... Quer dizer, fica à mercê da complexidade. Aí tem que ter pessoas quase que nos resguardando da complexidade, né? Ei, peraí, calma. Não dá para ser por aqui. Tem que ser simples. O Jaime sempre foi simples. Hã? Você quer que agora eu passe para os projetos, para depois ter o espaço na hora? Quer que eu passe os slides todos, assim, para dar uma... Pode. É? Pode. Eu não sei, assim, eu acho que para vocês aqui, ó, a grande... Eu não estou falando nada que ninguém nunca tenha ouvido falar. Mas talvez, já que está no começo da revisão, talvez, eu estar aqui dizendo, de 1970, Brasil tricampeão até hoje, passando por todos esses prefeitos, sendo partidos diferentes, viu? Sempre prefeito foi o Rafael Greca, depois foi o Cássio Taniguchi, mais uma vez Cássio Taniguchi, embora fossem parceiros, né? Sabe, cada um tem uma cabeça, né? E aí veio o Beto Richa, depois mais uma vez o Beto Richa, depois mais uma vez o Luciano Dutti, daí no Gustavo Fruit eu pensei, deu, porque agora eu quero dormir pelo menos umas horas por noite, né? Quem sabe sábado, pelo menos. E aí veio o tal do Rafael Greca novamente. Aí, dançou. Aí é 24 horas de volta, porque daí virou amigo, né? Virou amigo, contemporâneo, mesma idade. Que coisa boa ajudar um amigo que é prefeito. É a coisa melhor do mundo. Aliás, ter um amigo prefeito já é uma coisa melhor do mundo, né? Você sabe que às vezes tem autoridade, assim, diz assim, nossa, mas eu tenho até medo da autoridade. Não é para isso, é para você ser amigo. O cara tem que dar todo mundo junto. E todo mundo numa cidade é autoridade, é interessante. Todo mundo. As pessoas não falam, mas elas sentem. Se você perguntar, elas vão falar. E talvez elas não saibam explicar na fala que elas têm. Então, o prefeito ele vai fazendo, a turma da prefeitura vai fazendo, vai induzindo, e as pessoas, sem falar, você vai percebendo que elas vão dizendo, tá bacana, não tá mais ou menos, agora vai, o futuro chegou. Cada um tem mas elas não conseguem falar. Pensou pegar 2 milhões de pessoas lá em Curitiba para todo mundo falar, meu Deus do céu, não vai acabar nunca.
Pode até ser, né? Vai. Pedro, por favor, vamos dar uma repassada só nos slides? Vai. Porque tem bastante pessoas aqui que estão envolvidas no plano diretor, né? Só para dar uma geral. Primeiro, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês e compartilhar esse momento tão importante para a cidade, né? Compartilhar um pouco da nossa experiência. E agradecer o Fernando, porque essas reflexões que ele colocou hoje aqui são as reflexões que a gente faz todo dia, né? Em cada lugar que a gente está. Diana, Oi. você sabe que eu, com o tio Jaime, por 18 anos, andamos assim, ó. Ele me convidou para ser sócio dele, eu demorei 30 dias para devolver a resposta, se sim ou se não. Ele ficou puto e me perguntou, mas, afinal de contas, você quer ou não quer? Falei, sabe, seu Jaime, eu estou demorando aqui porque eu estou pensando que se eu disser sim, vai ser 24 horas por dia, sábado e domingo, dia santo, feriado, 365 por ano, enquanto eu estiver vivo e você estiver vivo. Ah, quando eu disse sim. Esse tipo de conversa é um tipo de conversa que tem que ser sempre. Tomou um cafezinho com um amigo, vamos falar sobre isso aí. Como é que é isso, como é que é aquilo e tal. Vira uma cachaça, vira um vício e é a coisa melhor do mundo. Você faz as coisas boas para todo mundo. As pessoas ficam felizes e você nem tem tempo de ir lá dizer muito obrigado. Tá desligado. Tá. Então, eu vou dar uma sequência aqui nessa apresentação que a gente montou. Falar um pouquinho do Jaime, né? Como o Canali disse, ele foi convidado há quase 20 anos, faz parte do escritório. Eu tive a sorte de, quando me formei, fui convidada por ele para participar da equipe no Rio de Janeiro. Trabalhei com ele 35 anos e depois da partida dele, ele já partiu há 5 anos, né? Então, ali um breve histórico da vida dele. Prefeito, governador, o segundo urbanista mais influente do mundo, né? E os 3 livros que ele escreveu, Acupuntura Urbana, O Vizinho, Parente por Parte de Rua e Quem Cria Nasce Todo Dia. Então, era essa frase que ele sempre falava, quem cria nasce todo dia. Esses conceitos que o Canali colocou de uma maneira tão acessível e fácil de entender, né, os conceitos que a gente usa para todas as cidades que foram talhados em Curitiba, que é o desenho da cidade, né? O desenho da cidade é entender qual é o futuro, para onde a cidade vai crescer e de que maneira vai crescer, né? A questão da mobilidade, da sustentabilidade, da identidade, diversidade e as acupunturas que o Canali explicou também. Então, todos esses conceitos, eles permeiam o plano diretor e permeiam a vida da cidade diariamente. Essas palavras todas vão constar em qualquer plano diretor, qualquer um. Se abrir um livro de autoajuda, essa palavra está lá. Se você colocar num livro de uso do sol, vai estar lá. Se você colocar, vai estar lá. Você vai estar lá. Vai estar na televisão, vai estar... Essas palavras, se você não souber o que elas são numa cidade... Então, por exemplo, coexistência pacífica. Todo mundo sabe que a palavra, todo mundo sabe o que é. Lá em casa é muito difícil, mas a gente busca sempre. E numa cidade é a mesma coisa. Se você tem uma região que tem menos dinheiro do que outra região, você não tem dinheiro dentro do município, no caixa, para chegar lá e dizer assim... Está aqui a grana, agora vocês não são mais tão necessitados, até porque não funciona assim, né? Como é que começa a dar briga entre quem tem e quem não tem, porque causa uma diferença, que todo mundo vê. O gurizinho vai para a escola, o gurizinho do outro vai para a escola de carrão, o gurizinho aqui vai de chinela de dedo no inverno, e começa a ficar uma coisa meio esquisita. Como é que você faz? Cadê o planejamento? Cadê a acupuntura urbana? Aí você encontra, no meio do caminho, um terreno, um território, onde você consiga colocar um projeto fulminante
muito rápido, porque você só surpreende se a obra for rápida. Se ela for demorada, já começa a encrencar. Então, você tem que ter muito calibre para fazer uma coisa muito rápida e que atinja o imaginário dos dois. Aí, quando você recupera isso aqui, todo o território começa a valer mais dinheiro no mercado imobiliário. Aí a turma começa a comprar. E aquele que era dono de um terreninho de 50 pila, já passa a vender por 300. Então, você começa a inventar moeda dentro da cidade, sabe? Movimentar. E daqui a pouco aquele lugar que ninguém queria chegar nem perto, que era vizinho de um lugar onde todo mundo tinha, um lugar onde ninguém tinha muito, ele começa a virar objeto de desejo, que nem foi o Parque Berigui que eu morava lá dentro. Daqui a pouco só tem casa de bambam e granfino. Pagaram o fumo e o cachimbo para os donos que eram daqueles lotes. Um deles era meu funcionário, ele pegou o dinheiro, foi lá para São José dos Pinhais, que já virou o segundo PIB do estado do Paraná, graças à Renault Industrialização do estado. Comprou um apartamento, colocou a filha na universidade e comprou um carro e montou um negócio. E o terreno dele não valia nada. Então, você faz assim, só o público consegue fazer isso. O privado não vai fazer isso. Então, você acaba até sendo toque de Midas. Você inventa até dinheiro como planejador urbano. Onde não tem, você inventa. Essa é a tal da acupuntura urbana. Mas essas palavrinhas aí, a coexistência, papapi, papapá, papapá, tudo isso, o poder de convencimento desse jardim botânico, esse lugar aí, a primeira namorada minha em Curitiba ainda tinha táxi, né? Tem táxi ainda, mas agora é muito mais Uber. Eu paguei o fumo e o cachimbo para levar ela para casa de um bailinho, era longe para cacete isso aí. Mas quando chegou 3 quadras antes da casa dela, ela disse assim, pode me deixar aqui, mas papai, por que eu vou te deixar aqui? Eu já te levo, estou de táxi, vamos até ali. Ela morria de vergonha de me mostrar onde é que ela morava. E eu fui obrigado, para não ser grosseiro, largar ela de noite, para ela ir a pé, para eu voltar de táxi para casa. Era esse lugar aí. Quando o Jaime fez esse tal de Jardim Botânico é um nome que implica num monte de infraestrutura. Tem que ter acervo, tem que ter... Mas assim, vamos pegar o acervo que a gente tem, que para muito grande não servia, e vamos batizar de Jardim Botânico. Vamos fazer um jardim aqui na frente, uma estufa que dá para construir. O tamanho da estufa, daquela estufa ali, é o tamanho para botar de pé em 3 meses. Você pode fazer maior. Só que daí é mais de 3 meses. Você pode fazer o dobro, pode levar 6 meses, você pode fazer o triplo, pode valer, e tudo isso tem o custo. Então, você fazer com aquilo que você tem no bolso, do jeito mais rápido e com o desenho mais convincente que você conseguir. Essa estufa, com esse design, esse desenho aí, de arquinho, ele, quando ficou pronto, ganhou 100% das mulheres de Curitiba, quando olharam, se apaixonaram imediatamente. E começou a fazer fila de noiva no sábado para tirar foto lá, da foto de casamento. E começou a dar briga entre noivas, porque uma se acotovelava na outra, porque tinha festa para ir ainda. Então, quando a gente percebeu que as mulheres captaram, a gente tinha certeza que todos os homens viriam juntos, jamais um homem vai chegar e vai dizer assim, mas eu não gostei daquilo. Mas como você é grosso, hein? Já dá briga em casa. Então, assim, e ninguém está dizendo que é campeão de design essa estufa. Ninguém fez essa estufa aí para lá em Milão e ganhar o primeiro prêmio de design mundial. Não. É para a gente convencer toda uma cidade de que aquilo é um lugar muito legal. E aí a indústria da construção civil se alavancou, fez um colar em volta de centenas de prédios de 20, 30 andares, 3, 4 apartamentos por andar, tem até de 1 por andar, e agora virou objeto de desejo. Todo mundo quer ir lá, passar a mão, parece pia de água benta. Hã?
Então, era, o nome do bairro que eu levava minha namorada era Capanema. É um homem importante, um político importante, né? Mas não é poético, né? Onde é que você mora? No Capanema. Aí eles mudaram e, por unanimidade na Câmara de Vereadores, foi aprovada a mudança do nome do bairro para Jardim Botânico. Opa, agora eu moro no Jardim Botânico. Só nisso aí, o imóvel já aumentou 10%. Onde é que você mora? Jardim Botânico. Objeto de desejo. Mas isso tudo não foi feito senão imaginado pelos arquitetos, engenheiros, sociólogos, psicólogos, economistas. Esse time todo estava junto, está junto e tem que estar junto sempre. Entendeu? Porque cada um dá a sua contribuição, mas tem que estar junto assim, ó. Assim, ó. Todo mundo junto. Porque cada um dá um... Se não fosse esse... Eu acho que nem Freud consegue explicar como é que o Jardim Botânico deu essa explosão de sucesso que ele deu. Ninguém está arrogante de assinar ou querer dizer foi eu que fiz o desenho da estufa, eu que mereço. Até porque ninguém sabe quem é que fez. O desenho foi feito para atingir um objetivo. Não é assim, não pegou um artista contratado por R$ 1.200.000, que esse é o papa do... Nunca foi feito desse jeito. Porque senão você perde o fio do convívio direto, assim, olho no olho. Esse museu aí, esse prédio horizontal lá em Curitiba já existia há 30 anos. Era para ser um instituto de educação, não funcionou porque as criancinhas não aguentavam lá dentro, é projeto dos Kahnemann. E aí o Estado colocou as secretarias. A Secretaria de Planejamento era uma que estava aí dentro. Porque querer ir trabalhar porque eu gosto, ninguém queria. Agora, obrigado, todo mundo vai, né? Então virou secretaria. Até que o Jaime olhou aquilo lá e falou assim, puta, e ninguém conhecia, nem o Oscar Niemeyer lembrava que tinha feito um prédio em Curitiba. Ele não lembrava. Se imagina que ele gostou tanto do prédio que ele até esqueceu. E aí o Jaime convidou ele para fazer um museu. Mudou as secretarias do lugar, todo mundo amou de paixão, porque lá não era um lugar bom para isso, né? E convidou os caras para fazer um desenho. Esse desenho que está ali, ele é muito difícil de fazer uma exposição dentro dele, esse formato aqui. Eu sei porque eu faço exposições lá, já fui conselheiro aí dentro do MON por 4 anos e faço exposições lá dentro. Quando botou... O Oscar mandou um desenho para o Jaime. O Jaime entortou o nariz e... Era um desenho quadrado. Daí o Oscar se obrigou a fazer outro desenho. Isso tudo tem que ser na amizade, viu? Tem que ser na amizade. Eu sei que tem que ter negócio de contrato e tal, e obrigação para cá, obrigação para lá, mas se você não tiver dentro do ambiente da amizade, da parceria, se depois der certo e todo mundo achar legal, bom, daí vamos fazer um contrato, porque daí você vai ter que transpirar, né? Tá bom, daí sim, claro. E aí o Oscar fez o terceiro e o Jaime também não gostou e ficou com receio de ir lá para o Oscar e dizer assim, imagina um amigo fazendo os desenhos para você e você chega lá depois do terceiro desenho e diz assim, não gostei. Mas foi o calculista do Oscar que foi lá com muito jeitinho dizer, o seu Jaime não gostou. Aí o Oscar, puto da vida, pegou e fez um desenho. Levem lá para o Lerner. Esse aqui que eu fiz o desenho são os olhos do Lerner. E aí foi posto de pé em 6 meses. O Jaime pediu para o DNR,
do Estado é DNR do Estado de Estrada. DR. Ele pegou 40 quilômetros, era 1 milhão por quilômetro, uma estrada, um asfalto. Ele pegou 40 quilômetros de estrada e em 6 meses aplicou aqui, foi 40 milhões em 6 meses, fez o olho. No último mandato dele como governador, últimos 6 meses lá. Quando ficou pronto, os Carnemais se surpreendeu, a cidade se surpreendeu, virou um dos espaços mais valorizados de entorno, não para de ter empreendimento imobiliário chique. Cara, cada prédio que está saindo ali, baixos, 6 andares, 5 andares, 18 mil metros quadrados, 20 mil metros quadrados. Tem até de 30 mil reais o metro quadrado, com varanda aberta para o Museu do Olho. Então, você vê como o ícone, como o símbolo, né? Ele muda. Tem várias maneiras de fazer uma acupuntura. Essa aqui é uma acupuntura e hoje ele é um dos 10 museus mais importantes do mundo. E está entre os 10 mais bonitos também. E ele existia para ninguém conhecia. Interessante, né? Mas conviver com o Jaime é uma festa. Eu não vou poder dizer para vocês como é que foi essa festa durante todos esses anos, mas que era uma festa. Não é trabalho, é festa. Obrigada. Outra frase do Jaime, né? Cidade não é problema, cidade é solução. Então, ele disse que a fase mais feliz da vida dele foi como prefeito. Ele gostava muito do governo do Estado, principalmente do helicóptero, mas ele gostava mesmo de ser prefeito. E desligou. Tá certo? Então, porque ele tinha ele interagia com as pessoas e conseguia dar essas respostas rápidas para a cidade, né? A gente fez aqui um recorte de alguns projetos. Selecionamos só os projetos que desenvolvemos aqui no Rio Grande do Sul, só para mostrar como cada lugar é um lugar, cada projeto é um projeto, com as suas características. Então, selecionamos esses projetos. Em 2000, pode ir mais um. Então, em 2010, nós fizemos em Canoas o Parque de Inovação, né? Foi uma parceria que houve entre o governo do Estado e a Prefeitura de Canoas para a implantação do complexo prisional nessa área, que era uma área pública. E, com essa implantação, o governo do Estado criou incentivos para a atração de empresas, principalmente empresas de inovação. Então, nós fomos contratados pela Prefeitura para desenvolver um master plan para essa área de 560 hectares, onde a gente traçou a diretriz da BR-386, né? Tinha uma área importante, uma macrozona ambiental de proteção, área de parque, um aterro que ia ser selado e ia virar uma área de proteção também, as áreas de inovação virada para a indústria, para os serviços, e a parte tangente à cidade, com usos mistos, principalmente porque ali chegava até um terminal de transporte. Então, bom, esse Canoas, pode ir no segundo. Isso. Daí nós temos outro projeto aqui, Pelotas, foi 2012, um master plan privado, uma área privada, com densidade,
mas trazendo a diversidade de uma cidade, usos mistos, todos aqueles conceitos, né? Caminhabilidade, preservação, fachadas vivas, e, principalmente, integrada a cidade, com um grande corredor verde que levava a um parque, isso numa área de 30 hectares. Em 2022, nós desenvolvemos um projeto para Horizontina, uma cidade gaúcha que é sede daquela empresa norte-americana de máquinas, a John Deere, né? Uma cidade pequena, mas muito bem estruturada, que queria também ter essa visão de futuro, de crescimento do futuro. Então, ali nós desenvolvemos todos os critérios que depois são abordados no desenvolvimento do plano diretor, né? A questão da estruturação urbana, a questão da definição das áreas verdes, da proteção dos mananciais, da valorização da área central. Existia também uma área rural importante, que foi destacada, como a semelhança de Gramado, Horizontina também queria uma rua coberta para suas festividades. Enfim, uma cidade que, apesar de uma escala pequena, 19 mil habitantes, ela teve o cuidado de abordar todas essas questões para o desenvolvimento dela. Pode passar o próximo. Esse é um projeto muito bonito. Esse é um projeto em Porto Alegre mesmo, no sul da cidade, uma grande área de 290 hectares, junto ali a Belém Novo e aquele condomínio Terraville, né, com mais de 1 quilômetro de frente para o Guaíba. Então, esse foi um projeto privado, uma parceria com várias empresas, para desenvolvimento de uma ocupação urbana, uma área que tem mais de 1/3 dela preservada, porque a gente tinha toda a frente do Guaíba preservada. Foi criado... Quer falar um pouco? O vice-prefeito falou de uma visão diferente. Em algum momento, na fala dele, ele disse assim, uma visão diferente. Vamos trocar em miúdo o que é essa visão diferente nesse projeto aí, por exemplo. Ó, vocês veem ali que tem o Guaíbão, que é o grandão, o lago. Aí tem uma faixa de vegetação que não pode mexer, porque é a faixa de proteção. O que aconteceu, meu Deus do céu? Porque é a faixa de proteção. Tá bom, a faixa de proteção está lá. Sabe o que a gente fez? Como o empreendimento queria ver o Guaíba, porque daí ganha valor, né? Claro, ser de frente para o Guaíba é outro valor do que você ter de frente para o mato. Embora seja bonito também, mas todo mundo quer de frente para o Guaíba. Então, a gente pegou o Guaíba e colocou lá dentro, nesse lago grande aí. Mas tá bom. Se a gente não pode ir até o Guaíba, se a gente não pode mexer nessa área, nós vamos trazer o Guaíba aqui para dentro. Essa área é privada, a lagoa ficou dentro do privado, e agora todo mundo tem uma lagoa para chamar de sua. E essa lagoa, para chamar de sua, quando enche o Guaíba, ela segura e não deixa chegar no empreendimento. Entendeu? Você deixa um tanto lá, uns 2 metros, para ela encher. E... Então, o Guaíbão vai virar nosso parceiraço. É nossa menina dos olhos. E aí tem aquele eixo lá, ó. Tem um eixo, tá vendo aquele eixo lá, grandão ali, bonitão, ali, que corta o lago? Se você vai para Porto Alegre, você vai lá no Parque Redenção, esse é o nome, né? É na Redenção que tem aquele eixo monumental, maravilhoso, feito lá atrás. Você sabe como é que você faz, em vez de inventar um outro eixo, nada a ver, para causar estranheza para o empreendimento? A gente vai e pega a dimensão do Redenção, traz ele para cá,
dá um design que lembra o Redenção e constrói dentro do empreendimento. As pessoas deliram, sabe por quê? Você vai dizer assim, porra, mas você está copiando um troço que já existe, isso é falta de criatividade. Não é. Porque senão você está perdendo a grande chance de continuar a história. Entendeu? Meu primo mais velho, que é o eixo da Redenção, falou para mim que era para fazer um outro primo mais novo nesse lugar aí, que ia dar super certo. Matou uma charada, ele tem que escutar as coisas. Não, não é que tem que. Sempre é prudente. Eu não saio querendo inventar aí coisa que nunca ninguém viu. Senão fica difícil de entender. Guaíbão, convidamos a Guaíbão, colocamos o eixo da Redenção e ficou maravilhoso. Fácil. Quer ver? Volta nos outros que eu quero falar uma coisa lá dos outros. Quer ver? Por que aqueles outros lá são... Não, os outros anteriores. O anterior. Quer ver? Tem... Tem, não. Para trás. Deixa eu ver. O que é isso aí? Para aí. Está vendo esse aí? Sabe por que... Vocês estão vendo um monte de prédio. Em qualquer masterplan, vocês veem um monte de prédio, todos eles são 3D renderizados, fica lindo de morrer. Assim, claro, ficou bonito. Mas eu quero mostrar para vocês por que o nosso fica bonito e funciona. E agora eu vou falar. Está vendo aquele eixão lá? Aquele eixão? Verde? Não, não é verde, porque tem um monte de piso ali. E aí tem uma coisa inclinada ali na ponta. Está vendo uma cobertura inclinada assim? Dá para ver? Que é o piso vem e levanta assim? Dá para ver, né? Aquilo ali dá... Ele faz assim, levanta e dá para um puta de um bosque. Sabe para que foi feito aquilo ali? Para a gauchada subir em cima da grama, sentar para ver o pôr do sol, tomar um chimarrão e um CTG embaixo. Então, assim, é tudo que o gaúcho quer. Quando tiver de lazer, tiver mateando, proseando, dançando, tocando, cantando e declamando, porque eu nunca vi declamador de poesia melhor que gaúcho, viu? Um dia eu vou chegar lá. Então, esse aí, você sabe no que se transformou? Esse prédio está construído já. Se tornou o hub de inovação. De lá, desse lugar aí. Mas começou como CTG. Você pode até dizer assim, o CTG inovador do Rio Grande do Sul é um hub de inovação. O cara está com o computador, mas com a cuia na mão. Isso não muda. Esse aí foi essa a diferença. Aí tem mais diferença. Claro que o uso misto é uma diferença. Volta um pouco que tem outro aí. Quer ver? Esse aí. Esse aí tem... Eu tenho uma ideia, que eu não sei se está só ele sozinho aí. Eu tenho uma ideia. Que aquele predinho vermelho, aquele bloquinho que está ali, não sei se tem ele sozinho, só para dizer, não tem. Então não adianta. Vendo aqui? A gente vai mostrar o Guaíba agora. Vamos para o Guaíba. Pode ir, então, Pedro, por favor. Isso, pode ir. Isso, pode ir. Então, a primeira reunião ali com o prefeito, aquele de gravata lá, o Tutican, que já é falecido, que Deus o tenha, o arquiteto Glênio, que é nosso parceiraço durante todo o processo. Mas eu cheguei em Porto Alegre e a primeira dama, a esposa do prefeito, na hora do pedido, ela é uma alemã de descendente com um par de olho azul que você vê o fundo, assim.
ela na mesa olhou sério para mim antes de despedir e disse assim: eu não admito nada menos do que a orla de Copacabana. Foi o jeito que ela achou de dizer que eu ia amanhecer boiando no Guaíba se não fosse daquele jeito. Então, ali foi um casamento perfeito. Ali, eu por 10 anos virei gaúcho, com sotaque de gaúcho, com costume de gaúcho. Daí, para voltar para Curitiba, demorou 6 meses para perder a... Entendeu? Mas foram 10 anos aí. Isso foi um desafio grande, viu? Aquele lugar ali já estava virando a Cracolândia de Porto Alegre. Enquanto São Paulo estava dando bala de borracha na turma lá no centro, na Cracolândia, Porto Alegre estava fazendo uma obra de engenharia na orla do Guaíba. E assim que inaugurou, não quer dizer que os caras foram embora, mas eles não estavam mais vendendo e não estavam mais usando. Para onde eles foram, eu não sei. Mas a segurança ficou total. Você sabe que por 2 anos seguidos, depois da inauguração, não houve um boletim de ocorrência policial. Isso foi muito curioso. E logo depois da inauguração, 50 mil pessoas num sabadão de sol invadiram aquilo lá. Ninguém se matou, ninguém caiu, ninguém fraturou o crânio, ninguém... E até hoje. E não tem corrimão e não tem parapeito, hein? As arquibancadas. Porque isso aí foi feito assim, ó. Ali tem arquibancada para 25 mil pessoas sentarem. Como é que o estádio de futebol lá do Inter, que é ali na beira, tem tanta coisa para assistir o jogo de bola, como é que o pôr do sol do Guaíba não vai ter arquibancada? Tem que ter, né? Essa foi a primeira providência que o gaúcho conhece como ninguém, porque conhece o Grêmio, conhece o estádio do Inter. E aí, quando viu aquelas arquibancadas, assim, por óbvio, é para assistir o melhor pôr do sol do mundo. Então, são coisas interessantes. Olha só que interessante, depois da noite, da tardinha lá da inauguração, né? Esse rapaz aqui, ele é um âncora, era pelo menos, né? Do jornal. Melhor coisa que aconteceu em Porto Alegre nos últimos tempos. Eu achei incrível o termo. A nova orla é um solavanco de autoestima na cidade. Nunca tinha visto como vi um final de semana tanta gente envaidecida com o lugar onde vive. Eu estou quase declamando, né? Então, 16/7, meu aniversário é 15/7. Na manhã seguinte do meu aniversário, o cara me sai com essa. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. E ele não sabia disso. Então, você vê que ele falou até que o show do Paul McCartney não foi tão interessante como a inauguração da Orla do Guaíba. Olha a quantidade de gente pelo terceiro ano, toda aquela coisa arada. Acupuntura urbana. Você sabe que para colocar esses postes inclinados, o Ministério Público me chamou lá. Me chamou? Me chamou porque que não era assim e por que era assim. Por que não era assim? Por que era assim? Mas o ser assim é que você evita mais um monte de poste, porque daí a iluminação foi possível pegar a iluminação com um conjunto de luminárias para toda a faixa de terra, sabe? Então aí você tem... E o inclinado chama atenção, né? Porque não é de pé, ele é inclinado. E se vocês olharem na cabeça desse poste quando foram lá, não sei se aqui vai dar para ver, lá na cabeça dele, lá em cima, desse lado daqui tem 7 luzinhas vermelhas. Desse lado do outro lado do poste tem 7 luzinhas azul. Mas que no orçamento e para licitação, a cor não faz diferença no preço. Então eu guardei segredo, não contei para ninguém até o dia da inauguração. Quando acendeu pela primeira vez, foi um rebubu de que aquilo era uma gozação, que imagina, o que você faz na imprensa. Aí a turma do futebol, que são todos, né? Todos. Ou é Grêmio ou é Colorado. Quando eles perceberam que caminhando daqui para lá, as vermelhinhas estão dizendo que o estádio do Colorado é para lá. Pode seguir.
vai chegar no Colorado. E se você virar de assim, pode seguir que a Arena do Grêmio é para lá. Pacificou instantaneamente e todo mundo adorou, porque metade é Grêmio e metade é Colorado. Então, isso, só de colocar uma corzinha num LED, em alguns LEDs, você produz um bom humor que, se fosse tudo da mesma cor, não teria. Ah, é mais uma luzinha lá em cima. Entendeu? Como não teve variação de preço, não custou nada mais, nada menos, animou a turma e até hoje a turma conta um para o outro quando vem um visitante e diz assim, sabe por que lá é vermelho? Porque para lá é o Colorado. Agora vem aqui, quero te mostrar uma coisa. Sabe por que ele é azul? Porque seguindo, caminhando em diante, você vai dar na Arena do Grêmio. É uma coisa legal. E não custa. Agora só faz isso quem está prestando atenção. Muita atenção. Por isso que eu estou dizendo que é 24 horas, de segunda a segunda, 365 dias por ano, e para a vida inteira. Acho que os caras vão segurar meu caixão escrito em cima do caixão assim. Aqui jaz um doido inveterado por cidade. Mas não é por cidade física, é por gente. Aí chegamos ali, sim, nós fizemos 7 quilômetros, que era o pedido. Você tem que estudar todos os 7 quilômetros, fazer os 7 quilômetros para escolher o primeiro. Porque todas as instituições da cidade têm que aprovar o planejamento geral, né? E para cada trecho desse aí não foi aleatório, cada um deles tem uma vocação que já é existente. Você não inventa a vocação para esse troço. Se você não inventa a vocação nas outras cidades, imagine em Porto Alegre você dizer que o que naquele trecho a população tem que fazer. Você está morto. Você está morto. Aqui atrás tem uma das maiores pistas que Porto Alegre fez há décadas atrás. Está dentro do Parque Marinha do Brasil. É um minhocão, assim. Gurizada lá é boa de skate. Tem muita gente boa de skate lá em Porto Alegre. Num momento que o skate não era olímpico, o pessoal não gostava muito, porque era coisa de maconheiro, né? Assim, reunia aquela piazada e tal. Falei para o prefeito, dedicado ao esporte. Falei para o prefeito Fortunati, falei para Fortunati, o que nós vamos colocar aí de cereja do bolo? Porque lá do gasômetro está na cara, né? O gasômetro. Uma coisa que a gente não pode fazer e nunca fez é assim, você fazer um projeto, ir para uma inauguração e no dia seguinte não ter ninguém lá dentro porque vira um elefante branco, não funciona. Aí o custo fica caro. Então a gente sempre... Por isso que assim, foi o trecho 1, está na cara. Todo mundo gosta do pôr do sol, tem o gasômetro ali do lado, colocamos aquele restaurante, colocamos mais 4 bares, aquilo forrou de gente. No dia seguinte, quando estava forrado de gente, todo mundo entendeu que não era mais caro a orla. Agora não era mais caro. O custo-benefício vai muito de quantas pessoas estão usando, né? E nesse aí, eu digo assim, pô, prefeito, o que vai ser a cereja do bolo desse trecho aí? Porque só tem, tudo bom, bater bola, jogar futebol, vôlei de praia, bacana e tal, mas cadê a cereja do bolo? Aí eu propus para ele uma coisa irrecusável. Nós somos muito amigos, eu estou falando assim porque a gente tem que falar assim mesmo. Falei, prefeito, eu acho que aqui em Porto Alegre tem que ter a maior pista de skate do mundo. Não pode ser a maior, tem que ser do mundo. Puta, aquilo, né? Porque assim, o gaúcho, e eu tenho um pouco, viu, eu sou descendente de gaúcho, eu sou de pai gaúcho, de mãe gaúcha, eu sou descendente. Eu só não tenho cidadania, mas eu sou descendente. Tá? Para ter cidadania aqui não é fácil. Né?
Ele tem uma contundência quando ele fala, quando ele se expressa, quando ele se explica. Quase que ele não está explicando, ele está mandando. E para bom entendedor basta. Quando eu falei a maior do mundo, eu disse, vamos fazer. Vamos fazer. Eu sei que eu perdi para uns caras, se eu tivesse colocado mais 1.500 metros quadrados nesta pista de skate, teria feito a maior do mundo, nós perdemos para uma que tem na Califórnia, nos Estados Unidos. Isso eu não me perdoo até hoje. Porque ela não é a maior do mundo. Ela é a maior da América Latina, que para mim é pouco. Pouco. Mais um troco, teria sido a maior do mundo. Aqui os caras que fizeram o projeto executivo dessa pista de skate, que tem todas as modalidades até a época que foi construída, todas elas aprovadas pelo COI, Comitê Olímpico Internacional. Os guris que fizeram o projeto e botaram a mão na massa e a construção foram os mesmos guris que fizeram o regulamento olímpico. Eu não sabia disso, os guris não sabiam disso, nem o prefeito sabia disso. Nós só colocamos na nossa cachola que a gente ia fazer a maior do mundo. E veio a Olimpíada e a brasileira desse tamanho assim começa a ganhar medalha. Tem uma coisa muito legal. E todas as idades usam ali. Todas. Tem gurizinho assim, de skate. Tem velho de skate que veio se apresentar, veio lá do Rio de Janeiro e falou assim, eu fui campeão aqui em Porto Alegre, agora eu estou aqui para inaugurar essa pista aqui. Esse rolo emocional, ele é fundamental para uma cidade. Fundamental. Se você não se emocionar com o teu filho lá em casa, não vai dar certo. Ele tem que se emocionar com você, você tem que se emocionar com ele, os dois têm que se abraçar, tem que chorar de alegria e às vezes de raiva também, viu? Mas tem que ser assim, né? Pode. Se é que eu ajudei em alguma coisa, ou atrapalhei em alguma coisa, pode dizer, pode perguntar, pode me cravar na parede, que eu vou tentar, eu não sei se eu sei responder tudo. Com certeza absoluta eu não vou saber responder tudo. Não tem como. Diga. Bom, pode ser agora? Excelente. Fernando, toma uma aguinha aqui, um café. Nós vamos começar então a abrir para perguntas. A Isadora está com a planilha. Quem quiser, deixa o nome e a entidade, e daí nós vamos chamando. Nós vamos colocar aqui a exposição para os vereadores. Temos a Vanessa Oliver, representando as entidades, Eloy Fristo, nosso secretário. Temos o nosso promotor Adrio Gelati, vereadora Andressa, vereadora, e o nosso presidente da UAB. Então, e depois, quem quiser se inscreva, tá? O Marcelo tem aqui, então se inscreva com o Marcelo, nome e entidade, a gente coloca já a palavra à disposição aqui para o plenário. Vereador D'Ambros. Primeiro, eu quero, em nome da SEDUT, né, que é a Comissão de Desenvolvimento Urbano e Habitação, parabenizar a todos que estão aí, em especial aos palestrantes, a CEPLAN. Nós temos muitos que têm conhecimento
da cidade. E eu me lembrei quando o senhor falou de Pacanema, como é que era? Capanema para Jardim Botânico. Eu moro num bairro que valorizou, ao invés de 10%, 50%, porque era conhecido como pé sujo e depois passou a pôr do sol. Veja só. Com certeza. Mas eu vim em 80 para Caxias e eu tinha muitos sonhos. Um deles era construir uma casa. E hoje meu sonho é vender, porque não pega sol. Então eu gostaria de dizer que, por exemplo, nós temos uma região aqui da cidade, Nossa Senhora de Saúde, que quando em 2019 foi feita a revisão do plano diretor, nós tínhamos ainda tobatas, tratores, e hoje é só condomínio praticamente. E ela é dentro da cidade, praticamente. Então, claro, é dentro da cidade. E aumentou, o senhor falou muito em mobilidade, aumentou 1.000 carros a mais por dia. Nós tivemos, e também de Curitiba, como o senhor falou muito em mobilidade, uma empresa chamada Orbitec que fez um estudo, custou 2.700.000 para o município, e que muitos apontamentos foram feitos, mas que a cidade não executou por falta de recursos. Eu tenho uma preocupação muito grande, e eu acho que o plano diretor vai ter que pensar, que é a questão das áreas de risco da nossa cidade. Nós temos mais de 100 áreas de risco, nós temos muitos valões ainda, e a previsão não é boa, né? Então eu tenho essa preocupação muito grande de que nós precisamos se focar nessas questões de risco. Bom, a cidade precisa se tornar mais alegre. Hoje eu considero uma cidade um pouco triste, né? E eu acho que isso depende de todos nós pensarmos, mas quero dizer que eu vou participar de tudo aquilo que for possível e para que a gente tenha uma cidade mais humana, uma cidade que a gente possa viver mais feliz, que eu acho que esse é o objetivo. Então, a comissão estará presente em tudo aquilo que for possível, pensando numa cidade mais alegre, mais feliz para todos. Obrigado, Feldo. Mais alguém aqui do vereador? Sempre vereador. Eloy? Vamos lá, rapidamente, minha saudação a todos. Professor Canali, que alegria ouvi-lo, a senhora também. Eu acho que nós estamos, meu caro promotor, começando corretamente o que a gente não fez em 2019, por conta das ingerências do ponto de vista político, das disputas que aconteceram. Eu fui relator do último plano diretor, também do anterior, referido pelo Nesp, e efetivamente o que não aconteceu em 2019 foi uma ampla discussão com a comunidade daquilo que ela queria, né? Nós somos uma cidade, professor Canali, com 500.000 habitantes, mas com 360.000 veículos registrados na realidade colocada pelo prefeito, que é uma cidade que no centro tu tem ruas ainda de 20 metros, que possibilitou a gente fazer 3 pistas, né? E que é uma cidade que tem uma vocação muito forte para a questão do automóvel, né? A questão da uberização se tornou um grande problema para nós, a nível da questão do transporte coletivo.
Nós somos uma cidade que transportava 180 mil passageiros por dia. Hoje nós estamos transportando 90 mil. A nossa empresa concessionária de transporte coletivo já teve atuando mais de 350 veículos. Hoje somos 240 veículos. Em compensação, os veículos de frete já somam 1.650 de transporte de frete. Então, a realidade se inverteu. Uber, então, trabalhando, Uber 99, mas não sei o que na cidade, é uma realidade que está aí, constatada, né? Se fala em 3.000, 4.000 veículos trabalhando com Uber, ocupando os corredores de ônibus, ocupando espaços que não são apropriados. Falava com o nosso promotor que temos uma realidade também muito grande dos motofretistas, né? Dos motoboys, que se tornou um grande problema, né? Como conviver a nível de planejamento de mobilidade na cidade com essa realidade que está aí colocada. Então, esses são os desafios que nós temos para discutir nesse plano diretor, e eu acho que a proposta colocada, liderada pelo Toninho agora, pelo nosso prefeito, pelo vice, é de abrir essa discussão com todas as nossas entidades e no ano que vem a gente produzir, né, de fato, uma legislação que dialogue com esse sentimento que o senhor colocou aqui, de pertencimento, né, a nível da cidade. Isso é importante, né, que de fato a gente transforma a cidade numa cidade mais alegre. Agora, o grande problema da cidade, sem dúvida nenhuma, é investimento. Aonde tu buscar esses recursos necessários para tantas obras, né? Então, essa é um desafio permanente quem está à frente do Executivo, né? Eu vejo que a cidade lá atrás, ela é um movimento interessante, porque lá atrás, no começo do século, nós tivemos emancipações na região. Então, se criou Farroupilha, se criou Flores da Cunha, se criou São Marcos, né? E hoje a cidade volta a ser aquilo que ela era no começo do século, praticamente toda conurbada. Então, nós já estamos encostando em Farroupilha, estamos encostando em Flores da Cunha. Então, o planejamento, inclusive, tem que se trabalhar do ponto de vista de macro-região, porque os nossos problemas são comuns, de mobilidade, de serviços, lixo, resíduos, e assim por diante, esgoto, né? E, lamentavelmente, a gente não conseguiu ainda ter uma cultura de discutir regionalmente os nossos problemas. Nós que estamos aqui, professor, em cima do morro, né? E nós não temos rios caudalosos, a gente depende de preservar nossas bacias e os lagos que se construíram nesses anos para poder ter o abastecimento de água, de pequenos, o senhor fala sangas, né? Nós falamos aqui de arroios, né? Nós não temos rios, temos pequenos arroios, né? Então, essa é a nossa realidade que nós estamos discutindo aí, tá? Sem querer lhe questionar nada, mas vamos começar essa discussão, e que bom com essa intervenção de vocês aí. Obrigado, hein? Mais alguém aqui das mesas? Presidente da UAB, Valdir Walter. Bom dia à mesa, bom dia aos palestrantes, bom dia ao pessoal que está aqui na plateia hoje. Acho que bem importante essa discussão, porque aqui se norteia a nossa cidade. E a nossa cidade precisa, com toda a sinceridade, muita atenção, porque a gente sabe a grande deficiência que a gente tem. Nós temos grande deficiência no lazer. Lazer Caxias do Sul, a gente sabe que hoje nós estamos engatinhando. No passado, a gente não tinha praticamente nada. Hoje, alguma coisinha a gente já tem. O funcionário, o trabalhador saía de manhã, às vezes 6 horas da manhã, chegava em casa às 6 horas da tarde, ele não tinha para onde ir. Eu era sofá e TV,
e nada mais. Hoje, alguma coisinha já dá para se dizer que a pessoa tem como ir lá num parque, tomar um chimarrão, e levar seu filho, levar a família. Então, isso nós temos uma grande deficiência. Nós temos que pensar muito sério nessa questão aí. Então, para nós, é primordial essa questão de nós abrir mais parques para o pessoal ter essa oportunidade. Regularização fundiária é outra coisa que a gente tem que avançar com muita força. Nós começamos ela com bonitaço, só que depois deu uma travada. E nós temos que regularizar a nossa cidade. Nossa cidade, há tão pouco tempo, era 70% irregular. Hoje ela já melhorou um pouquinho, mas nós temos que avançar com muita frequência em cima disso, porque muitas vezes alguma benfeitoria, alguma melhoria dentro do loteamento que é irregular, nós temos que apelar pelo Ministério Público. E quem dá o canetaço está aqui, doutor Adler. Isso é mais conhecido do que feijão preto. Então, doutor Adler sempre que nos auxilia nessas questões que a prefeitura não pode entrar. Não é que a prefeitura não queira entrar, mas ela não pode entrar. Se entrar, vai levar multa e tal. E quem paga a multa somos nós. Então, essa questão da regularização fundiária, nós temos que abraçar ela com muita força para a gente tirar a cidade de Caxias do Sul da irregularidade, porque hoje ainda estamos na irregularidade. Destravar a nossa mobilidade, porque hoje é o grande problema, é o grande gargalo. Eu sempre brinco, o Eloy até esse tempo atrás, eu quero também comprar uma moto, porque eu chego na UAB, o seu tempo está bom, deixo o carro e pego minha moto, porque não tem como a gente fazer o que a gente tem que fazer de carro. De moto que tu faz em meia hora, 1 hora de carro, às vezes vai até o dia inteiro, porque a gente sabe que tem gargalos aí que trava e não tem jeito, não vai. Então nós temos que pensar seriamente. Na época que a gente foi feito esse estudo aqui, o que a gente apontava? Apontava passarelas, viadutos, elevadas, e nada disso aconteceu. Agora está para sair uma do papel. BR-116 é o legítimo inferno, então a gente tem que pensar, hoje vai ser a grande oportunidade da gente colocar no papel e trabalhar para o futuro, para que a gente destrave o nosso grande problema, o nosso grande gargalo aqui. Então é bem importante essa participação das nossas comunidades, dos nossos presidentes, trazer o que acontece lá na região, não só para o meu loteamento, mas sim para toda a região, porque uma obra desse grande vulto, a gente sabe que não é só para um loteamento, mas sim para toda a região. E para finalizar, então, eu quero pedir encarecidamente que nós trabalhemos em cima de um projeto de arborização. Caxias do Sul, a gente sabe que a arborização ainda é muito lenta, muito devagar, e muitas vezes a gente sabe que a árvore é igual a nós, ela adoece, e quando ela adoece, ela vai ter que ser podada, ela vai ter que ser cortada, e que nós trabalhemos um projeto que nós não tenhamos árvores tão grandes, nós tenhamos árvore média, assim a gente vai conservar, assim a gente vai ter o poder de estar mais próximo dela. Então, a arborização, essa também a gente tem que trabalhar muito sério aqui. Obrigado. Vereador Jack, e na fala do vereador Jack, daí a gente encerra as inscrições, né, e com a Isadora. Depois do vereador Jack, a Vanessa Oliver. Obrigado, secretário. Acho que está desligado aqui. Não. Mas quero agradecer a oportunidade, né, cumprimentar cada um de vocês, né, por essa audiência aqui. Quero falar um pouco sobre a infraestrutura da nossa cidade. Eu moro na Zona Sul. Hoje a gente tem esgoto a céu aberto em muitos lugares. Áreas de risco que me preocupam muito. Enquanto eu tive secretário de habitação, a gente tentou fazer um trabalho voltado para retirar as famílias das áreas de risco, porque depois que acontece não adianta a gente correr lá abraçar a família que perdeu alguém, que nem aconteceu em Galópolis, né, e que eu perdi colegas de trabalho lá. Então, a questão da Vila São Pedro me preocupa muito. A gente sabe que o El Niño vem e vai vir forte esse ano, então estou muito preocupado com essa questão. Nós temos muitas áreas de risco em Caxias do Sul. Nós temos o Quênio, nós temos Monte Carmelo, nós temos a própria Vila Sapo, que é uma questão de área de risco eminente, né?
Isso é iminente, são coisas que a gente precisa atacar esses problemas para evitar problemas maiores. Outra coisa que me preocupa bastante é a questão da mobilidade. O Toninho está aqui, foi vice-prefeito, né, de 2016, ali a gente vê pouca movimentação nessa questão da mobilidade. Foi feito um trabalho muito bom lá, quando o senhor era vice-prefeito do Dr. Alceu Barbosa Velho. Então, de lá para cá, a gente vê poucas coisas andando nesse sentido. A BR-116, o presidente falou aqui, eu me preocupo porque eu sou funcionário da Marco Polo. E os trabalhadores da Marco Polo ficam 1h30 dentro do ônibus para chegar até em casa, às vezes até mais, morando em Caxias do Sul, morando na Zona Sul, por causa do trânsito. E nós temos um outro gargalo, que é a Júlio Calegari e a Avenida Bom Pastor, em Caxias do Sul, na Zona Sul, que é um verdadeiro terrorismo final do dia lá, que a gente chega a ficar até 20 minutos para fazer um cruzamento lá. Então, é uma coisa que me preocupa bastante também. E a questão das árvores, presidente. A gente estava em uma reunião antes e a gente conversava sobre isso, e eu tenho uma preocupação muito grande, porque eu gosto de pegar meu cachorrinho final de semana, quando posso, e tomar um chimarrão no Parque dos Macaquinhos, e eu venho falando nesta casa que daqui 5 anos a gente não vai ter mais nenhuma árvore no Parque dos Macaquinhos. Todas tomadas pela erva do passarinho, e não é só isso, é em toda a cidade. Então a gente precisa se preocupar com isso, porque elas vão morrer todas. Vão morrer todas, e o que vai vir no lugar delas? É só a gente olhar, de cada 10, 8 está tomada. Está morrendo. A gente olha aqui na frente da prefeitura, tem uma morta, tem outra quase morrendo, e assim vai. Então, aqui dentro de casa. Então, nós precisamos pensar num projeto para que a gente consiga solucionar esse problema aí. A gente é parceiro, com certeza. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, vereador Jack. A Vanessa Marzotto, nossa presidente do Sinduscom, depois o Oliver Viesser, representante da Câmara de Indústria e Comércio. Bom dia a todos. Em nome do Eloy e do Toninho, eu saúdo a todos os presentes e destaco a importância de todos que estão aqui, porque, de certa forma, estão preocupados com o município e com o desenvolvimento da nossa cidade. Então, parabéns a todos os que estão envolvidos aqui hoje, né? O Sinduscom tem a mesma preocupação e a mesma felicidade também com a cidade, né, no sentido de progresso e desenvolvimento. Não só para atrair os que estão de fora, mas para preservar os que estão aqui, seja nas residências, seja no particular, mas também nas indústrias. Pegando o gancho do Eloy, que falou em investimento, e do Valdir, que falou em atração e lazer para as pessoas que moram aqui, eu sinto muita felicidade, eu sinto da mesma forma, em anteciparmos o planejamento do plano diretor, porque isso nos dá tempo para pensar em possíveis investimentos, como o Eloy falou, né, em lazer também, em infraestrutura e na mobilidade. E hoje o Eloy está à frente, então a gente sabe que talvez o município sozinho, e isso é uma coisa, Fernando e Giana, que vocês têm bastante experiência sobre essas parcerias e sobre a atração de investimento para uma cidade que tem um motivo para desenvolver. Então, gostaria de agradecer também muito a oportunidade de ouvi-los, né, e de ter essa história aí trazida para o nosso município, e a disponibilidade de vocês, tenho certeza que vai trazer ainda mais riqueza aí para essa construção do plano. E destacar que a unidade entre a prefeitura, entre o legislativo e entre os diversos sindicatos e associações que estão participando, essa unidade eu sinto que é uma das coisas mais importantes. E o Fernando falou sobre tratar o assunto com amizade e pensando no bem de todos e do coletivo. Então, trago isso como a vontade do Sinduscom e a minha vontade como particular também, falo isso como particular, e apreciei muito a antecipação desse estudo do plano por conta disso. Muito obrigada, um bom dia a todos. Oliver Viesser.
Bom dia a todos. Gostaria de agradecer, em primeiro lugar, aqui a Prefeitura, o trabalho que o Toninho está fazendo, de ter nos convidado para participar desse plano, né, dessa discussão. Represento a SIC, a Câmara de Indústria e Comércio. Agradecer também, né, aos palestrantes de hoje pela contribuição, né, por aumentar o nosso repertório e nos provocar reflexões. A SIC comemora esse ano 125 anos de existência, né? É uma entidade que bastante longeva e participou desde o início da sua fundação, né, dessas discussões tão importantes, discussões estruturantes para a cidade, não só para a cidade, mas também para a região. E, Fernando, tu disseste uma frase que me tocou e é algo que nós debatemos bastante na SIC, né, nos empresários. O futuro não existe se o presente não estiver garantido, né? E, como eu disse, a SIC ela representa muitas empresas, muitos empreendedores. Hoje são 1.200 associados. Na sua grande maioria, são pequenos e médios empreendedores, né, que investem na cidade, escolheram a cidade. Alguns nasceram aqui, outros vieram de fora, mas que vivem aqui, né, e que, por viver aqui, amam essa cidade e dependem dela. E nossa preocupação está no sentido da reforma tributária. Isso vai movimentar recursos. A gente está preocupado com esse tema e bastante preocupados, né? O que a gente pode fazer enquanto discussão de plano diretor para induzir desenvolvimento, né? Para a gente pensar um pouco fora, né? Deixar nossa cidade mais atraente para novos investimentos, ampliar nossa matriz. Eu acho que, como tu disse também, né, o desenvolvimento ele não é imposto, mas ele pode ser induzido. Então, eu acredito que essa discussão que nós vamos começar, ela é fundamental para isso. Então, mais uma vez, agradeço a provocação, agradeço as contribuições. Obrigado. Palavra ao nosso promotor, doutor Adrio Gelati. Bom dia a todos. Na pessoa do Feldman, eu cumprimento a todos os presentes. Faço um cumprimento especial ao nosso palestrante, Canali, que foi uma inspiração hoje para a gente. Eu falei que eu ia ouvir muito atentamente vocês hoje e fiquei muito feliz com o que eu ouvi, que foi realmente uma inspiração para o que a gente precisa aqui, que é redefinir ou reforçar o que está bem feito já, quanto à qualidade de vida nessa cidade. Muitas coisas aqui se falaram e eu sempre gosto de lembrar que para o cidadão que mora na cidade, ela precisa ter 3 funções principais, que é moradia, trabalho e lazer. E essas 3 foram abordadas aqui nas falas de todos que me antecederam, porque realmente é aquilo que, ao lado do desenvolvimento econômico, claro, é aquilo que importa para o cidadão. A responsabilidade da Prefeitura, Feldman, nesse momento, é conduzir esse processo de revisão do plano diretor da forma mais democrática possível, da forma mais ampla possível, né? Porque todo projeto precisa colher requisitos, colher parâmetros para a sua elaboração. E esse primeiro momento é de suma importância que isso seja feito de uma maneira que efetivamente colha a colaboração dos cidadãos na revisão do plano diretor. Para que todas essas questões que são de importância para a população sejam atendidas. Nós temos aqui algumas situações que não estão previstas ainda no plano diretor e que o Ministério Público já começou, né, a expedir uma série de recomendações para que sejam incluídos, como instrumentos de gestão urbana que ainda não existem, né, como IPTU progressivo e outros instrumentos de importância, né, como a questão das áreas de risco, né, que necessariamente, agora todos sabem que precisa ser incluída diante da calamidade que nos assolou em 2024.
E isso precisa estar lá no plano diretor, né? Há impactos financeiros para a população, de valorização ou desvalorização imobiliária? A gente sabe que vai acontecer e vão acontecer pressões de todos os tipos em razão disso, né? Mas é uma discussão que precisa ser feita. É uma inclusão que precisa ser feita no plano diretor com os estudos de risco geológico que nós temos hoje. E essa é uma região, professor Canal, que tem muito risco geológico, né? Então, eu gostaria de pontuar essas questões. A mobilidade dos veículos, né? Nós temos 2 grandes rodovias que cortam a cidade, né? Nós temos investigações, por exemplo, sobre pontos de alta acidentalidade, né? Nesses cruzamentos, porque a cidade cresceu, a cidade ultrapassou as rodovias que ficavam no seu entorno e essas rodovias hoje fazem parte da malha urbana, né? E nós precisamos tratá-las e isso exige investimento pesado, né? Nós estamos agora com alguns tratamentos dessas questões sendo feitas, mas isso precisa ser bem tratado no plano diretor e como resolver, né? Nós precisamos também cuidar da dimensão humana da cidade, né? Nós precisamos ter uma dimensão humana que não seja aquela de alguns grandes municípios que a gente vê, em que tu só enxerga as belezas quando tu está andando de carro numa rodovia, né? Ou numa via de trânsito rápido. A gente precisa cuidar a questão da caminhabilidade, a gente precisa cuidar a questão de nós termos uma cidade para caminhar, né? E não só para andar de veículos, né? Porque a nossa ideia é sempre, vamos ampliar as vias para os veículos poderem circular melhor. Cada vez se compra mais veículo e cada vez se tem mais engarrafamentos, né? A gente precisa pensar em como resolver isso, né? Trazendo as pessoas para caminharem um pouco mais, mas talvez a gente tenha que mexer na cidade para isso, a gente tenha que arborizar mais, a gente tenha que deixar ela mais agradável de caminhar, mais segura de caminhar, né? Os parques e praças, né? Investirmos nos parques lineares, onde a gente tem parques a uma distância que não precisa ir de carro, que a população possa caminhar até os parques. Então, tudo isso tem que ser bem pensado e trazido no plano diretor, né? A segurança versus urbanização, né? A gente sabe aqui uma conversa que eu tive agora há pouco com a Secretaria Municipal de Urbanismo, justamente de nós trazermos dentro da priorização de regularização fundiária, né, o índice de homicídios, né? Ou seja, a violência urbana como um índice de critério de ranking para as regularizações fundiárias, né? Porque toda urbanização gera uma pacificação social, né? Então, são questões que são importantes, né? Se colher, além de se ouvir os especialistas, né? Se colher da população quais são os pontos que precisam ser melhorados, ter essas acupunturas urbanas, né? Então, se trouxe muita inspiração hoje aqui, né? Eu acho que estão todos de parabéns e eu desejo que essa revisão do plano diretor, então, transcorra da forma mais tranquila possível, né? E incluindo politicamente, né? Que nós tivemos no último plano diretor realmente embates aí que nos trouxeram alguns prejuízos, né? De elaboração e de redação de texto final. Então, isso que eu gostaria de dizer. Mais uma vez, parabéns ao nosso palestrante. Obrigado. Obrigado, doutor Adrio. Vereadora Andressa Marques. Obrigada, Antônio. Então, bom dia a todos e a todas. Primeiro dizer que é um momento importante, né, de início do debate do plano diretor. E aproveito para pegar esse gancho para dizer que nós precisamos, e conheci Curitiba, né? Eu tive a oportunidade de conhecer no início desse ano, e nós precisamos fazer com que um plano diretor seja a tradução das maiores demandas da nossa cidade. Quais são os maiores gargalos? O que mais a população se incomoda, né? Os pontos nodais que nós precisamos tratar. E aí a participação social ela é essencial para isso. Como que a gente pode fazer para mobilizar os segmentos sociais, as pessoas que transitam, as pessoas que movimentam a cidade, os trabalhadores e as trabalhadoras, para que elas possam, né, trazer as demandas e as percepções que têm sobre a cidade. Porque a verdade é que a nossa cidade é referência para o trabalho. Caxias é conhecida, né, se diz, da fé e do trabalho, mas nós sabemos que muitas vezes
quem trabalha não consegue ter o retorno do seu trabalho, né? Quando a gente fala que a nossa cidade não consegue oferecer, né, momentos de lazer, momentos de descanso, espaços para isso, é porque nós temos ainda uma cidade que pensa extremamente no individual, puxa para o individualismo, e isso dialoga com isso que o Adri trouxe agora, com o que já falaram sobre o trânsito, quando a gente pensa um trânsito apenas para carros, por exemplo. Né? O nosso transporte público é extremamente deficitário, né? É algo que precisa ser olhado, e a gente precisa pensar como fazer com que o transporte coletivo, né, em diferentes modais, enfim, tenha investimento. Então, o transporte, sem dúvidas, é um problema. Se locomover em Caxias é um problema, e até mesmo quem anda de carro acaba não conseguindo se locomover pela cidade, porque é isso que o Antônio trouxe dos dados. Né? Todo mundo tem um carro, uma moto, as pessoas têm que dar jeito porque moram na periferia e não conseguem se locomover. Então, fica insustentável para todo mundo. Transporte, sem dúvida, é uma das maiores questões. Mas outro ponto que eu queria trazer também, e acho que o plano diretor precisa olhar para isso, é que nós sabemos que existem diferentes interesses, diferentes visões sobre como planejar a cidade. Nós precisamos planejar a cidade para toda a população que mora aqui. E hoje a nossa cidade, nós sabemos, né, que o mercado imobiliário tem muita força, não só em Caxias, mas no Brasil. E é caro para morar em Caxias, né? É caro. Quem paga aluguel sabe do que eu estou falando. Nós temos aluguéis caríssimos, para financiar uma casa é quase impossível, para conseguir acessar um apartamento também é muito difícil. Nós temos uma política habitacional extremamente deficitária e que não dá conta das necessidades da nossa população. Então, morar em Caxias é um problema. As pessoas vêm para cá para trabalhar e não conseguem um lugar decente para morar. E aí nós temos o problema da regularização fundiária, né? Que o poder público hoje não consegue dar conta das demandas e acaba deixando essa responsabilidade para empresas. Então, eu queria chamar essa atenção para isso, né? Que nós temos as demandas da população, nós temos sim o papel da iniciativa privada, mas nós precisamos do poder público forte, fazendo o seu trabalho, fazendo o seu papel, para que a cidade, de fato, seja um espaço onde todos possam conviver e a gente não tenha um plano diretor e uma cidade que atenda aos interesses de uma meia dúzia. Nós precisamos pensar nas pessoas que moram em todos os lugares da nossa cidade, as pessoas que trabalham, né, dia e noite, para poder sobreviver, e sabemos que hoje é muito difícil, né, ser um trabalhador e uma trabalhadora em Caxias. Então, obrigada, e que o nosso plano diretor consiga, de fato, traduzir os interesses da nossa população. Obrigado, vereadora Andressa. Bom, assim nós temos agora 11h15 e temos 10 inscritos. Então nós vamos passar e vou dar agora o microfone para os 10 que estão inscritos. Quer falar um pouco antes, Fernando? E aí a gente vai pedir 2 minutos cada um, para depois eles terem a oportunidade ainda de nós ouvirmos ele, o Fernando e a Giana no final. Esse é o microfone. Aquilo que você acabou de relatar, a nossa cidade tem também deficiência. Tem 40 mil unidades habitacionais que tem que fazer. Tem o assunto da inundação, que aqui, eu consegui, através daqui, sensibilizar todo mundo lá que o mundo ia acabar. Porque ninguém acreditava. Daí, com isso, eu pude apontar o Rio Iguaçu. Eu usei uma calamidade a meu favor. Então, a gente tem que usar de todos os expedientes para a gente poder, digamos, sensibilizar. O Rio Iguaçu tem 30 quilômetros correndo ao longo de Curitiba, com o município de Araucária, com o município de Fazenda Rio Grande, com o município de São José dos Pinhais, com o município de Pinhais, e ele tem uma inclinação de 50 centímetros a cada 1000 metros, ou seja, nada. O rio demora para correr. E vai dar lá na Catarata do Iguaçu. É um puta de um rio. Ele tem 2 quilômetros de largura a várzea. É quase um mini Pantanal. Tem animal de pelo, animal disso, animal daquilo. Só que quando o bicho enche, ele tem o mesmo fenômeno daqui. Ele não consegue correr, porque o Guaíba também tem uma inclinação muito pequena. E se o vento vier, ele segura e enche lá em cima e empurra os rios para dentro da cidade. Olha. E daí, sabe o que eu fiz? Aproveitando, eu estava monitorando aqui Porto Alegre, por conta da enchente, que eu estava, não passava nem agulha. Entendeu? Graças ao bom Deus,
O pior não aconteceu. E ganhamos um prêmio da ONU agora há uns 2 meses atrás, 3 meses atrás, de projeto de sustentabilidade, eu não sei repetir todo o palavreado, mas é um prêmio bom. Então eu pude fazer assim com o prefeito Rafael Greca, a gente aproveita isso, estava numa escassez hídrica terrível, e o prefeito não conseguia solução. Poço artesiano em Curitiba não funciona, não tem água. E quando tem água, vem essa loba. Mas para posto de saúde, para hospital, para escola e tal, até deu um jeitinho. E aí eu aproveitei a inundação do Guaíba, que a cidade ia acabar se chovesse que nem aqui, e aproveitei a crise hídrica para dizer assim, prefeito Rafael, nós podemos fazer a reserva hídrica do futuro com uma orla e uma praia de grama. Não é de areia, mas é uma orla de 20 quilômetros, os 2 lados, portanto, todos os municípios terão as suas orlas, com ocupação, por óbvio, porque senão ninguém segura a invasão. E aí não adianta correr atrás para tirar a turma, porque custa o fumo e o cachimbo. Então, você antecipa a ocupação. Por conta do quê? Ninguém podia nem chegar lá perto, porque lá é a APA. Eu sei que é a APA. Mas daí a APA, ninguém sabe onde é que está o risco no chão, de onde delimita a APA. E a turma lá no sul invade. E aí eu vou dizer, sabe o quê? Para quem foi lá invadir? Pode ficar que a gente vai dar um jeito de melhorar a vila muito. Porque artista faz melhorar qualquer coisa, viu? Tipo assim. Então, nós temos o mesmo problema. O carro lá é um problema. Se você abrir mais uma rua, vai estar engarrafado amanhã. É um saco sem fundo. Não dá para correr atrás porque você vai perder. Você vai estar sempre no prejuízo. Nós estamos agora pensando o seguinte, tudo está mudando, viu? Tudo está mudando, tem que prestar atenção. E está mudando tão rápido que o nosso raciocínio não consegue acompanhar. Então, a gente tem que estar, todos nós aqui atentos, cada um com a sua antena parabólica, para capturar ideias novas. Porque até agora, aqueles que a gente teve, se contar o número de carros e providenciar como vai ser a demanda, a rua vai ficar com 50 metros, daqui a 2 anos, vamos voltar aqui, está entupida de novo. Entendeu? Então, como é que é, nessa revisão, como é que é a relação capital-trabalho, por exemplo? Como é que é essa relação? É a mesma? Não, ela já mudou. E mudou faz horas, hein? Porra, não preciso ter carteira assinada para ganhar a minha vida. E não preciso... E assim, eu não preciso de ninguém ficar me monitorando para trabalhar 8 horas por dia, porque eu estou trabalhando 24 horas por dia e se der, eu trabalho 26. Mas não é um trabalho qualquer. Nós temos que trabalhar com inteligência. Nós temos que botar a cabeça para rodar, porque os valores estão mudando, tudo está mudando. E em Curitiba tem que prestar atenção nisso também, porque está pegando todo mundo de surpresa, porque as mudanças são muito rápidas, e são mudanças mesmo, e pasme, se você não tiver medo delas, elas vão para nos ajudar. E muito, e muito. Primeira viagem, 480 quilômetros, levei 14 horas de Joaçaba até Curitiba, numa estrada cheia de buraco. Hoje está melhor, e eu não tenho dúvida que o futuro vai ser melhor. Eu não tenho a menor dúvida. Desde que a gente mantém aquilo que a gente tem. Vai dar uma tentação da gente mudar aquilo que a gente tem para se adaptar para um futuro que a gente não sabe qual é. E está muito rápido. A questão da moradia está mudando muito lá em Curitiba, viu? A quantidade de imóveis de 32 metros quadrados até 45 metros quadrados na faixa de 450 mil, 480 mil, 500 mil, para casalzinho novo e para solteiro, explodiu. Tem a dar com o pau, porque todo mundo tem esse dinheiro na mão. Então, a indústria da construção civil, ela vai atrás, ela se adapta. Ela se adapta. Claro que tem que saber se tem rua, se não tem rua, como é que vai, como é que fica, como é que anda, como é que... Mas nós estamos começando a entender
que a gente coloca 1000 pessoas morando junto e tem toda uma infraestrutura necessária embaixo, porque o mercadinho da esquina, que foi até a década de 80 lá em Curitiba, sabe onde é que ele está? Debaixo do prédio. Debaixo do prédio, um mercadinho. Você desce de pijama, vai lá no mercadinho, pega um fermento Flashman, porque deu na telha de fazer um bolo. Então, são coisas que estão acontecendo, tem que prestar atenção nisso. E isso só vai ser possível se não negarem aquilo que tem, tratem com carinho tudo aquilo que tem, nunca enxerguem o defeito, porque vai dar uma tentação de enxergar o defeito para eliminar o defeito, e mal a gente sabe que a gente não pode rasgar a fotografia da família, a gente não pode. Se você pegar uma fotografia de família porque você não gostou dos teus parentes, porque são todos feios e chatos e rabugentos, e você pegar, tirar do porta-retrato, rasgar em pedacinhos e jogar fora, você vai estar jogando fora a tua história. Ninguém faz isso. E a cidade é a mesma coisa. Preserva a cidade, presta atenção nas mudanças, e nós temos que ser inteligente para mudar. Inteligente. Inteligente e sensibilidade, eu quero dizer. Nós temos que ser artista. Artista. Está num grau de compreensão das coisas que talvez nunca tenha existido. As grandes empresas sabem disso. Sabem. O marketing sabe disso. As grandes empresas sabem disso. Elas flutuam e permeam. Elas permeiam. Elas flutuam. Elas permeiam. Eles não encontram os obstáculos. Os obstáculos são para elas se darem bem. E a gente não deve negar nossos problemas. Se eu aceitar meu problema, se eu ficar parado, eu chego antes. Se eu ficar parado, eu chego antes. E os colaboradores aparecem. Então, a gente tem que ter uma noção que os nossos antepassados, que fizeram tudo o que fizeram aqui, pois esses caras ralaram, hein? Para você ver tudo que está feito aí. Mas eles não tiveram nem tempo de pensar, porque eles tinham que acordar às 5 horas da manhã, trabalhar até 9 horas da noite, dormir para no outro dia levantar e fazer tudo a mesma coisa. E hoje tem essas indústrias graças a esses caras. Bom, a mulher da Tramontina era uma mulher com 2 filhos. Um morreu, o marido morreu, ficou ela. Continuou fazendo canivete e vendendo lá em Porto Alegre, no trem, até a fiscalização pegar ela. Pegou ela com uma sacola, porque ela ia de porta em porta vender o canivete. E perguntou para ela, cadê a nota fiscal? Ali ela viu a viola em caco, e na igreja perguntou para uma amiga se o filho da amiga que fazia contabilidade em Porto Alegre podia ajudar ela. A mãe pediu para o filho e ele se tornou o maior sócio da Tramontina. Que é o mesmo cara. Ele já morreu, mas tem os descendentes dele. E agora nós vamos ser os pioneiros da nova etapa. É uma nova coisa. E ninguém sabe como é que essa coisa vai ser. E nós vamos ter que estar disponível um com os outros, todos. Todos. Ninguém colocando areia na engrenagem do outro. Todo mundo junto, senão todos nós perdemos. Boa vontade, parece que é um bom caminho. O bom senso, na medida que for possível, porque a gente não sabe como será. Mas certamente eu garanto, e vocês também, vai ser melhor. E muito melhor do que aquilo que a gente está passando agora. Fernando, tá. a Giana me autorizou a te interromper, desculpa. Vamos para as perguntas da plateia e depois a gente passa para os encerramentos. Vamos fazer as perguntas agora. Bom, eu vou pedir, por favor, conseguir ficar em 2 minutos, tá, para dar oportunidade para todos. Sérgio Schumacher, da NC Urbanizadora, depois o Aldemor Trentin e o Sandro Bossardi, os 3 primeiros. Sérgio. Bom dia a todos. Aproveitando o gancho que o Fernando estava comentando, que a gente vai viver um tempo novo, que a gente não sabe o que vai ser,
que está acontecendo, que as mudanças vão ser muito rápidas. E eu acho que o plano diretor ele pode incluir a formatação dessa futura mudança, que é apostar nessa classe criativa, que é o que fez a cidade de Caxias do Sul, né? Quando, em 1875, os imigrantes chegaram aqui sem nada, hoje se formou esse polo industrial pujante, ele foi feito com criatividade, né? A título que já aconteceu lá fora, em Portland, lá em Oregon, lá que o pessoal também investiu nessa classe criativa lá, mudaram o espaço urbano, qualificaram e atraiu mais gente criativa, que hoje é o motor da economia. O representante da SIC estava falando aqui que está preocupado com o presente, né? Que é o que a cidade é um grande mercado, né? Se as pessoas não vierem para cá e não ganharem dinheiro, a cidade pifa, tá? O motor econômico, ele parte dessa classe criativa, né? Eu acho que no plano diretor a gente tem que abrir um espaço para debater isso, né? E que nem o Canali estava comentando, hoje lá em Curitiba surgiram novas tipologias de moradia com R$450 mil, se mora com alta qualidade, né? Em Pelotas a gente está vendo uma outra coisa, um fenômeno, que é no Parque Una com R$290 mil se mora com uma altíssima qualidade. Então isso tudo pode ser abarcado pelo plano diretor, né? E essa multidisciplinaridade aí de vários setores da sociedade, eu acho que só vão agregar, e a gente tem que pensar com criatividade esse plano diretor e achar essas soluções. Tenho certeza que a parceria com o escritório de vocês vai trazer, vai uma semente muito importante para a cidade de Caxias, que tem tudo para se transformar numa cidade viva, ativa e alegre. Obrigado, Sérgio. Valdemor Trentin, Mob Caxias, ex-presidente do Sinduscom. Bom dia a todos. Parabenizar em primeiro momento, Feldman, pela iniciativa da Prefeitura de nós trabalharmos esse plano diretor com tempo, né? Aqui eu representando hoje o MOB, eu felicito vocês em nome do MOB também. Eu participo das mudanças do plano diretor dos últimos 40 anos, eu participei em praticamente todas delas, como presidente do Sinduscom, como membro do Sinduscom, do Sindicato da Construção Civil. O que eu gostaria de fazer uma pergunta para o Fernando e para a colega dele, qual é a agilidade de mudança do plano em Curitiba? O que nós temos visto em Caxias, que nós esperamos muito tempo para fazer as correções necessárias daquilo que se enxerga que foi uma falha na determinação do plano. Existe uma velocidade maior, esses planos, essas dificuldades são tratadas com que tipo de agilidade em Curitiba? Porque isso que a gente tem notado aqui é que é o grande problema que nós temos. Tem certas situações que nós podemos melhorar aquilo que a gente já fez no plano e leva-se muito tempo, se espera para uma mudança total do plano ali no futuro para que seja feita. Inicialmente a gente está à disposição para participar ali com o MOB Caxias, dentro do plano, conte conosco para que a gente possa realmente mudar essa cidade e tornar a cidade mais aprazível. Obrigado, Valdemor. Sandro Bossardi, da União de Associações de Bairros. Bom dia a todos. Muito bom o início dessa discussão, porque na última foi um pouquinho mais conturbada, né? Mas eu tenho duas perguntas importantes, porque temos pessoas seletas aqui hoje para dar uma resposta, para dar um norte para nós. A primeira é sobre o uso misto nos bairros. Gustavo Taniguchi, no plano de mobilidade que desenvolveu para Caxias, ele já citava da necessidade para Caxias de implementar o uso misto nos bairros. E a segunda pergunta é: qual o tamanho ideal para os condomínios fechados em área urbana, para que eles não venham se tornar um obstáculo urbano e seja apenas uma área de direito privado? É isso que eu queria fazer a pergunta. Obrigado. Obrigado, Sandro. O Thiago Marcon, arquiteto. Bom dia a todos. Eu sou arquiteto, mas eu falo aqui como ciclista, né? Como foi brilhantemente colocado por vocês, a gente sabe que uma cidade não é só feita de concreto armado, de aço, de vidro, tijolo, ou mesmo madeira, né? Como foi a nossa. Uma cidade é feita de elementos imateriais, assim como histórias, né? Como símbolos,
como humores. E a gente sabe que Caxias ela tem um humor um pouco meio amargo, assim, com o ciclista, né? Às vezes parece que a gente ainda vive na década de 70. Assim. E, na verdade, o que eu sinto assim, é que todo ciclista ele é um marginal. Né? Por quê? Porque ele vive à margem das vias. Né? Ele é obrigado a andar nas laterais, e nas laterais das nossas vias, a gente sabe, a gente usa para escoar o esgoto, e onde ficam os detritos. Né? Então, eu queria só ressaltar que essa revisão do plano, de alguma forma, né, e também coloco à disposição, incorpore assim, os ciclistas e que torne a própria prática do ciclismo, né, mais frequente, para a gente ter uma cidade melhor. Né? Obrigado. Obrigado, Tiago. A Adriane Karkov, arquiteta. Bom dia a todos. Queria parabenizar o nosso secretário do Planejamento Urbano, Antônio Feldman, por essa iniciativa, por trazer esses dois arquitetos e urbanistas, o Fernando e a Giana, né, com toda essa expertise aí no urbanismo, nas transformações das cidades, na transformação de Curitiba, atuaram diretamente com Jaime Lerner, né? Eu vejo que vocês têm um amor muito grande por ele, né, e perpetuam aí todo o legado do Jaime Lerner. E isso para nós está sendo instigante e muito inspirador. E nada melhor começar uma revisão do plano diretor com essa demonstração, né, de todo o trabalho de vocês, aí feito em Curitiba, que é um exemplo de urbanismo mundial, e que a gente possa, então, plantar algumas sementinhas, fazer a acupuntura urbana na nossa cidade da melhor maneira possível, né, e contando com a contribuição de vocês. Ontem estivemos juntos, então, na Júlia de Castilhos, Monumento Imigrante, Largo da Estação, Maesa, e eu queria fazer uma pergunta, assim, se vocês tivessem que escolher um ponto específico da acupuntura urbana, qual seria o ponto principal que vocês nos dariam para Caxias, né? Qual seria o ponto da acupuntura urbana que vocês investiriam em Caxias? Obrigado, Adriane. Obrigada. Não, acho que é todos, falta pouco no final. Simone Selbach, da área da educação, nossa secretária adjunta. Bom dia, Feldman. Parabéns pela organização do evento. Importantíssimo pensar a cidade. Parabéns aos palestrantes que brilharam, né, e nos inspiraram. E eu venho com a provocação que a educação é importantíssima que faça parte desse projeto, né? A gente tem as escolas, que são equipamentos públicos perto de todas as habitações, né? A nossa cidade, como bem foi dito pelo palestrante Canalha, é um organismo vivo. E como organismo vivo, ela se movimenta. Tem bairros onde tem maior, né, número de crianças, adolescentes, estudantes, outros com menor. Então, pensar essa cidade, e aí eu vou ao encontro do Valdir Walter, né? A gente tem que ter parques para essas crianças e para essas famílias, a gente tem que ter parques próximos às escolas, para que as escolas possam também conciliar a utilização dos parques. Acho que falta verde, falta cor, né? E aí trago também, eu tenho lido muito o Francesco Tonucci, que é um educador italiano e que tem sido um grande pesquisador da cidade para as crianças, as cidades para o futuro, para as crianças habitando essas cidades, o olhar para elas também. E que as crianças e os adolescentes, Toninho, possam fazer parte da pesquisa. Quem sabe uma grande pesquisa passando pelas escolas e trazendo também o olhar deles, eu acho que contribuiria. Obrigada, muito importante. Obrigado, muito obrigado, Simone. Reomar Slaviero, nosso sempre presidente da Festa da Uva. Bom dia, Toninho. Quero te cumprimentar aí pela iniciativa, te conhecendo, sabendo que tu tem sempre essa iniciativa boa, né? E cumprimentar os vereadores, todo o público aqui, e cumprimentar o palestrante, o Canali,
parece que nós temos muita coisa em comum. Ele é de Rotos, lá o bisavô dele, né? O meu também é de lá. Eu sou eslavieiro. E também cheguei em Curitiba em 72, em 73 arrumei uma namorada, casei agora, de Curitiba. E acompanhei todo o desenvolvimento de Curitiba, fazendo as vias rápidas, vias expressas, fazendo os parques. Eu realmente gostava muito de, quando ia namorar, passear muito naqueles parques e convivi muito com Curitiba. Tenho amigos lá e até trabalhava na Embratel também, ia muito para lá. Mas eu quero te fazer uma pergunta e uma coisa assim que eu tenho acompanhado os planos de diretor por interesse não meu, mas interesse de uma coletividade. Principalmente meu bairro. Eu sou lá, trabalho, até sou presidente da igreja e tal, e sabe que eu também já me envolvi com Festa da Uva, envolvo com também a área empresarial. Curitiba começou assim, primeiro fez toda a infraestrutura, fez praças, fez parques, fez as vias rápidas, fez as avenidas. Depois começou a mudar o plano diretor no sentido de construção de habitação. Então a gente tem lá aquela avenida Mateus Leme, tem aquelas avenidas ali embaixo, agora se chama Champanhar também, que era Bigorrelho. Primeiro se fez toda aquela avenida, depois se permitiu fazer os arranha-céus. E misto, e não um canetaço onde que agora o bairro Cinquentenário pode fazer, vai ser, eu não me lembro lá a sigla que diz, 2, não sei o quê, o setor ZR3. Tem que estudar. Tem que ter qualidade de vida. Eu não vou permitir que se faça um prédio ao topo do morro, onde que vai, às 8 da manhã tem sombra para o bairro todo lá para baixo. Então isso não é assim que tem que ser feito um plano diretor, pensando na qualidade de vida do povo que mora lá, não só no interesse imobiliário. Então, não é porque eu tenho um amigo, porque tem alguém da imobiliária, porque tem interesse de construir, vou liberar o plano diretor para ZR3, quando ele é ZR2. Então, eu acho que é importante isso, está começando bem, eu acho que é bom, mas eu estou querendo só fazer esse alerta e fazer uma pergunta ao nosso palestrante. Vocês foram muito felizes trazer um palestrante com conhecimento de Curitiba, que Curitiba realmente é um exemplo não para o Brasil, para o mundo inteiro. Então, era isso. Obrigado. Está anotando. Obrigado, Reomar. A nossa embaixadora... Só uma coisa. Outra coisa também importante, que siga continuando, se isso aqui, o plano diretor, ele siga até o fim. Porque no último, que eu acompanhei, em 2007, 2008, tinha sido feito um belo plano diretor, e lá pelo meio mudaram e, infelizmente, estragou tudo. Vera Martinato, nossa embaixadora do centro. Vera. Bom dia a todos. Eu guardei muito a expressão que o senhor falou de acupuntura, que aos poucos a gente melhora. Então, a minha sugestão para esse plano diretor, fiquei inclusive feliz com o convite do Nespro e do Fantinel de poder participar nas reuniões que tiverem. E é uma coisa que eu digo, antes de varrer o chão, limpar por cima. Porque não adianta começar por baixo e depois ter que arrumar as coisas de cima. Eu acho que tem que ter uma organização no projeto, que eu acho que Caxias merece, com a ajuda de vocês. E eu acho que é por aí, começar por cima e não deixar as coisas depois, que nem muitas coisas foram feitas, de qualquer jeito, como estão, para depois a gente pensar nos problemas que deram. Eu acho que se a gente for assim aos pouquinhos, que nem tu falaste também, vai aos poucos, mas vai fazendo bem feito, com aquela visão de futuro que o senhor falou, que a gente não sabe quando é e nem quando vai ser, É isso aí. Obrigada. Obrigado, Vera. Ana Paula Flores, da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Bom dia, então. Eu me chamo Ana Paula Flores, eu sou servidora da assistência social do município já há 28 anos, agora nos tornamos secretaria. Parabéns, né, pela fala dos dois, né, ainda uma fala com um tom de história, assim, ficou mais legal ainda. E queria dizer para vocês que nesses 28 anos, né, a assistência, a nossa fundação, né, éramos fundação desde 1996, e o planejamento na assistência social, ele é algo muito recente também, né? Então, nós tivemos implantação dos centros de referência de assistência social, basicamente a partir de 2005, 2006, por aí, né? Tem uma capilaridade grande no Brasil, né, de muitos centros, nós temos aqui também. E eu tive a oportunidade de conversar e conheço o pessoal de Curitiba, e nós também já estivemos lá, fizemos um intercâmbio em função da segurança alimentar, né, a Lupa, que são os observatórios, e vocês têm algo lá que é bem interessante, que é o atendimento territorializado das famílias. E não necessariamente que em todos os lugares tenha o equipamento, porque sabemos que é caro a construção, ter servidores em todos os equipamentos também é um custo que hoje as cidades não vão mais conseguir alcançar. Então, se vocês tivessem algum material para nos remeter para o secretário Feldman, nós agradeceríamos muito, assim, porque também estamos aqui enquanto assistência social e todas as cidades, grandes cidades, meias cidades e pequenas cidades hoje têm a questão da vulnerabilidade, né, das pessoas, a questão da migração também. Então, nós não podemos, né, deixar de participar. E também o Estatuto da Cidade em 2000, ele já disse lá nas obrigatoriedades do plano diretor que os equipamentos sociais têm que ser observados para que, inclusive, isso que a colega da educação referiu, né, a questão da mobilidade, dos transportes, a questão das unidades básicas de saúde, os CRAS, tenham uma conexão também. Então, se vocês tiverem algo para nos indicar, e também, né, parabenizar o secretário Feldman por começar dessa forma, né, intersetorial, com diálogo. Muito obrigada. Obrigado, Ana Paula. Para concluir, o nosso presidente do Conceplan, o Paulo Fontana, depois daí eu passo a palavra, então, para o Fernando e para a Giana. Obrigado, Toninho. Inicialmente, eu quero deixar os cumprimentos ao prefeito, ao Toninho, secretaria, sua equipe, pela iniciativa de dar essa retomada da revisão do PDDI. A Conceplan, na realidade, ela é a guardiã do PDDI e ela é representada por uma série de entidades que participam e discutem e analisam o que acontece dentro do sistema urbano. E o que eu gostaria de colocar é o seguinte, pegando um gancho do Fernando aí, que eu acho que é importante, nós temos que entender, e isso nós já tínhamos comentado, acho que em reuniões até da Conceplan, que a cidade ela é orgânica, né? Ela é extremamente orgânica, ela está mudando, ela cresce, ela acontece. Nós não podemos passar 10 anos esperando para pensar o que vamos fazer lá adiante. Ela tem que ser discutida permanentemente, analisada. Eu observei aí as falas, no fundo são falas independentes, mas todas se unem. Área de lazer, problema de trânsito, problema de vegetação. Eles tinham tomado nota, que são vários pontos, não vou me alongar. Então, em resumo, os interesses coletivos são sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Então, eu vejo o seguinte, o que nós temos na mão agora, essa revisão desse PDDI, ele é fundamental. Ele tem que ser pensado sem cores, sem partidos, sem amores individualizados, olhando para o seu umbigo. Tem que olhar para o coletivo e pensando como é que vai ser essa cidade no futuro, de tudo que vem. Eu estava conversando antes com a Giana e, por exemplo, Curitiba tem 336 anos. Nós estamos com 136. Uma diferencinha só de 200. Então, isso aí, na realidade, nós temos muito pela frente o que fazer. E tem que ser pensado agora e deixar lá espaços para que sejam revistos, discutidos, adaptados, melhorados, à medida que se vai vendo os erros, porque
Seguramente vamos cometer erros nessa revisão do plano. Mas, principalmente, eu só peço sempre que quem for participar, quem for contribuir, pense no coletivo e não individualmente. Somente isso aí. Obrigado. Bem, obrigado, Paulo. Aproveitando da fala do Paulo, eu queria convidar a todos, aqueles que nos também acompanham pela TV Câmara, amanhã é o aniversário de Caxias, dia 20 de junho. Caxias, até 20 de junho de 1890, era o 5º distrito de São Sebastião do Caí. Então, somos 136 anos, somos município. Então, amanhã, às 4 horas da tarde, todos na Praça Dante Alighieri, com o nosso tradicional bolo na praça para comemorar os 136 anos de Caxias. E eu queria deixar só uma frase final também que o Fernando colocou, que para mim foi que mais me impressionou, para depois passar então para o Fernando, para a Giana fazer o encerramento. Cuidado, não podemos rasgar a fotografia da família. Uma cidade é a mesma coisa, sob pena de estarmos botando fora a nossa história. Devolvo então a palavra ao Fernando e à Giana para suas considerações finais, e já agradecendo e dizendo que Caxias sempre abraça vocês e sempre são muito bem-vindos aqui à nossa cidade. Canali, eles fizeram algumas perguntas aqui, então uma tem muito a ver com a questão do plano diretor, né? Que eles levantaram aqui. O plano diretor é um instrumento que prevê a revisão a cada 10 anos e é um instrumento fixo, engessado, né? E daí o que fazer para atender às demandas da cidade? Então, a questão das acupunturas que o Jaime cunhou na última gestão dele. Queria que se explicasse de novo essa questão do plano diretor como um instrumento institucional importante, mas fixo, a cada 10 anos a sua revisão, e por que o Jaime cunhou esse termo acupuntura, né? Que é a maneira de demonstrar que caminho tomar a cidade. Sabe, tem um jeito, tudo é um jeito. Não existe problema que não traga junto a solução. Então, assim, se tiver um problema, está aqui o problema. Problema qualquer um. Trânsito, qualquer problema. E em casa é a mesma coisa. Se você fugir do problema, você não encontra a solução. Assim, dentro do problema tem a solução. Eu não tenho nenhuma dúvida. Então você pega assim, o plano diretor de Curitiba. Bom, primeiro que a gente, por óbvio, escolheu os caminhos antigos para ser a coluna vertebral, né? Que nem eu, tenho uma coluna vertebral. Agora, se eu for para a academia, eu fico mais fortinho. Minha musculatura muda. Se eu me alimentar de um jeito, eu me sinto de um jeito. Se alimentar do outro, me sinto do outro. Quer dizer, esse tipo de coisa... tá bom, tem um problema. Eu estou com... Como é que é aquele negócio de açúcar? Diabetes. O médico disse assim, você está pré-diabético, muda a alimentação. Muda a alimentação. Quer dizer, a solução está sempre dentro do problema. Agora, a estrutura principal está dada. Tá bom, eu não gostei da minha estrutura principal, não gostei dos caminhos que dirigiram a minha cidade. Daí você está dizendo que a tua espinha vertebral, você não gostou dela também. Então, assim, tem coisa que a gente não deve mudar. Mudança é bom? Depende. Pode ser mudança para ruim, pode ser mudança para bom, e pode ser permanecer e adequando, e melhorando. Você quer ver um negócio que me deixou impressionado? Eu nunca tinha ouvido falar em Galópolis. Agora a Galópolis entrou na minha memória que ficará inesquecível. Eu nem entrei lá, mas eu da estrada vi aquelas casas assim. Digo, meu Deus do céu, que coisa fantástica. Como é que esse pessoal... eu vou ter que ir lá conhecer, porque os caras são uns artistas. Eles moram no vertical. Isso me lembrou Veneza. Como é que aqueles caras moram dentro d'água? Machu Picchu, como é que os caras moravam lá em cima? E agora a terceira mais importante visão que eu tive foi Galópolis com aquelas... Eu fiquei impressionado. Tu imagina, sim, é um problema.
Um dia vai chover, vai desbarrancar. É um problema. Então é uma área de risco. Porém, pode trazer uma grande solução e um impacto para todo mundo que for ver se aquilo tudo estiver estruturado de maneira que não cai. Que tal? Que tal se você faz uma estrutura e diz assim, a chuva pode vir e eu vou continuar aqui? Mas daí é uma questão de engenharia não só. E não é só uma questão de investimento, é uma questão de inteligência, sensibilidade. Tem que prestar atenção naquilo que tem. E outra coisa que eu vi agora há pouco, que a Vila Operária de Galópolis é mais bonita que as casas pós-guerra, pós-segunda guerra de Londres. A arquitetura daquilo lá é mais bonita do que o pós-guerra construído em Londres. Cara. É tijolinho aparente. De Londres é tudo arcamaçado, sabe? Foi para construir bastantão. Lá surgiram as casas geminadas, lá em Londres. E mais bonito. E aí, para enfeitar para o Natal, é 2 toques, porque coloca uma mangueira de LED assim, ó. Está pronto. E não é fake, é de verdade. Não é um cenário, é construído. Então, assim, tem que garimpar, vocês têm que garimpar o que tem de melhor. Se começar a garimpar aquilo que tem de pior, vai ser complicado. Então, assim, o que você tem de melhor? Às vezes, o melhor está no problema que todo mundo quer tirar. Então, presta atenção que ali tem o que você precisa para ser único. Senão você fica igual. O que é único? Se eu não aceitar como é que eu sou, narigudo, orelhudo, entendeu? E eu olhar e dizer assim, porra, não gostei, eu começo a fazer cirurgia plástica, daqui a pouco eu estou com... Entendeu? Daqui a pouco eu não sou eu. E complementando o que o Fernando está falando, eu não tenho nada chegando contra. na educação, né, o problema traz a solução. Né? Na última gestão do Jaime, o secretário de Meio Ambiente disse, não temos mais lugar para colocar o lixo, né? Porque o aterro lá está esgotado, tem que criar outro. Então, a gente tem que achar uma solução para esse lixo que não é lixo. Né? Então, há 40 anos já, essa solução, né? O Jaime começou a solução pelo problema. Então, eles começaram com as crianças na escola, ensinando que o lixo que não é lixo não vai para o lixo. Então, as crianças levavam o material reciclado para as escolas, enquanto a prefeitura se preparava para receber esse material e separar. Né? Então, fizeram 1 ano nas escolas, enquanto se preparava o caminhão diferente da coleta, o lugar diferente para o destino. Quando a campanha foi para o ar, as crianças ensinaram seus pais. Pai, isso é lixo que não vai para o lixo, isso não é lixo. Então, as escolas, as crianças, tiveram o papel fundamental nessa questão. Né? E é um programa premiado pela ONU 2 vezes em Curitiba, tem mais de 40 anos. Então, é claro que as crianças têm que estar envolvidas, porque elas são importantíssimas para a cidade. E outra coisa, a criança que não pode ser esquecida é a criança que está em todos nós. Não vamos levar muito a sério as coisas, que não vai correr atrás do problema. E o problema sempre sai mais caro, porque alguém vai vender uma aparente solução que nós já temos. Temos na mão. Esse negócio do lixo que não é lixo, o Jaime pegou a prefeitura e durante 15 dias a recolha do lixo não existia. Você imagina, 800, 900 mil habitantes produzindo lixo, aquilo virou uma montanha de lixo. O que vamos fazer com esse negócio aqui? De que jeito? Tem que ser rápido. E lá na periferia, então, onde o caminhão de lixo nem entrava, porra, aquilo lá virou... E todo mundo sabe, daí tem rato, daí tem barata, daí tem churume, daí tem doença, daí tem contaminação, daí vira um angu de caroço. Aí eles pararam, ele e o japonês, Hitoshi Nakamura, que nem português fala direito. Diz assim, Jaime, vamos trocar lixo por comida. Por quem mais precisa estar lá, está sem a grana para botar a comida na mesa,
o marido sai às 4 da manhã para trabalhar de servente, só volta 10 horas da noite, o dinheiro que pegou já parou no boteco, já tomou já deu um chute no cachorro e vai dormir. E eles dizem, vamos trocar por comida. O Ceasa, porque assim, tem que ficar prestando atenção. O Ceasa de Curitiba estava com um monte de alimento que terminava o expediente e eles jogavam fora. Alimento bom. E aí, o Itoshi foi lá no Ceasa e disse assim, quanto que é a tonelada disso que vocês estão jogando fora? Ah, custa X. Mas como você quer comprar? Nós estamos jogando... Não, queremos comprar. Ah, custou baratinho. Então, comprava, separava, organizava em cesta, em sacola, né? Colocava todos esses alimentos e o caminhão escrito lixo, que não é lixo. Foi a primeira vez que aconteceu. Como um sino. Por que o sino? Porque o sino é o sino. Podia ser uma buzina, podia ser um apito, podia ser uma música, mas o sino está na cabeça das pessoas que o sino é o sino. Sino de barulho de sino, né? Chegava a mulherada, vinha com caminhão, um carrinho cheio de lixo. Ela recolheu. Caminhavam 100, 150 metros, o caminhão estava lá na pracinha, com uma balança, pesava o quanto de lixo que ela estava trazendo, recebia o equivalente em comida. Legume, fruta, verdura, e levava essa cesta para casa para fazer comida. Então, custava mais barato comprar do Ceasa, embalar, empacotar e ir lá para fazer a troca, do que pagar o quilômetro rodado do caminhão de lixo. Porque caminhão de lixo roda tem que ter um custo, né? Tem combustível, tem motorista, tem o gari, tem todo mundo junto aí. Mas foi em 15 dias a periferia estava limpa. E Canali, eles trouxeram outra pergunta. Qual seria a principal acupuntura urbana para Caxias do Sul? Qual a acupuntura urbana? A principal. Eu vou dizer para vocês onde é que está o coração de vocês, hoje. Se eu fosse um cirurgião de coração, ou se fosse não sei como é que chama, de cardíaco, né? Eu olharia essa estrutura e o coração seria a Maesa. Um coração que já bateu, já empurrou sangue para todos os vasos da extremidade mais distante do corpo. Uma bomba. Aquilo era Eberle, né? Aquilo era tudo. Aquilo fundiu até aço para o glorioso exército brasileiro durante a fase da Segunda Guerra Mundial. E fez talheres de finíssimo trato. Os caras faziam talher de prata, que estava nas mesas dos mais requintados, né? Com uma qualidade incrível. Quem que não conhecia o que era Eberle? A mesma coisa não conhecer quem é a Renner. Aquela lã. Porra, por que não conhece a Renner? Não sei hoje em dia como é que está, porque daí entrou a... Também eu prefiro a Renner que a Zara, por exemplo, né? Mas assim, então esse negócio da acupuntura naquele lugar, ali está o coração adormecido, que se mexer nele, ele volta a bater. E ele bate e bombeia para a cidade inteira. Com outra função, né? Vai ter a função de fundição, porque não é mais ali que... Bom, a tecnologia mudou. Mas aquele lugar, se der uma pinçadinha nele... Como é que faz o coração? De dar um choque, né? Aquele choque de não sei quantos volts lá, o cara já sai falando e sai respirando novamente. Ali, se der um choque naquele lugar, parece que vocês já estão fazendo aqui, está entendendo do que eu estou falando. Eu não estou falando coisa... E outra coisa, eu estava falando com o advogado ali fora, e dizendo para ele que isso não é um atributo do arquiteto. Você não formou um arquiteto, daí só o arquiteto faz isso. Não. É o arquiteto, é o advogado, é o economista, é o comerciante, é todo mundo.
Todo mundo entende disso. Todo mundo entende. Se deixar na mão de um arquiteto e ele ficar sozinho numa prancheta, casqueteando, como é que é o choque que ele vai dar lá, tem que ter a turma da cultura. Turma da cultura é fera. Tem que ter a turma da saúde, tem que ter a turma da educação. Esse é o choque. E todo mundo junto. Agora, tem uma coisa que na acupuntura é fundamental, que daí é o público. Você sabe que o público sempre faz chover para cima, daí o privado corre atrás, né? Hoje. Antigamente era o privado que fazia, porque nem o público existia direito. Antigamente, né? Tanto que esses empresários aí fizeram cidades, né? A Tramontina fez uma cidade, tanto que a gente chama de cidade Tramontina, é uma cidade. Mas é uma cidade Tramontina, tem um nome, a cidade. A Tramontina nasceu antes, 50 anos antes da cidade. Olha só que coisa de doido. Para você ver a pegada que tem por aqui, né? De força. Mas então, estou dizendo assim, aquele miolo, se for público, o miolo lá. Agora já estou aqui querendo... Mas assim, aquele miolo que tem aquele lago, que tem aquele bosquinho, tem até uma na minha cabeça. Então, se pegar aquele miolo ali e der um trato bacana e abrir para o público, os negócios na moldura periférica acontecem. Tem que trazer gente. E gente somos nós. Quem é o consumidor? Nós. Aí você providencia um espaço de qualidade naquele miolo e os negócios vão acontecendo. Porque todo mundo quer colocar o negócio onde tem gente, né? Claro. Mas quem fez o ponto? A prefeitura. Então, assim, o poder público sempre dá o tom, o jeitão. E lá não precisa colocar muito dinheiro, porque se colocar muito dinheiro estraga, viu? A mesma coisa que a Vila Operária lá do Galópolis. É tudo tijolo. Por quanto tempo que está lá que tijolo? É a coisa mais bonita do mundo. Como é que você vem com um turista e não leva para Galópolis para conhecer? Ninguém sabe que aquilo existe, nem eu sabia. Agora, aquelas casas penduradas no morro, aquilo é show de bola, hein? Aquilo é terrível, é um perigo iminente de despencar, né? Mas o que eu quero dizer é assim, para ter essa coragem de fazer aquilo, só aqui mesmo. Eu acho que nem em Machu Picchu tiveram coragem de fazer aquilo, né? Então, essa coragem, essa força, se você der para um gaúcho um pampa, um pala, um cavalo, uma cuia e água quente, ele dorme no pampa como se fosse a casa dele e olha o céu como se fosse o telhado da casa dele. O bicho é tão do mundo. É do mundo. Hã? Faltou Schnapps? Não, mas esse está no Bornal. Está no Bornal para não servir para todo mundo, porque não é assim que funciona, né? Senão eu já começo a te cobrar a dose. Uma vez eu estava em Nova York, naquele edifício que foi derrubado lá das Torres Gêmeas, né, que foi uma tragédia, mas embaixo tinha um lojão de tudo por $3. Roupa masculina e feminina, tudo $3. E estava frio. E eu fumo, daí eu era obrigado a sair lá fora na calçada, longe da loja, acender um cigarro. Frio, frio, frio. Olhei encostado numa porta, tinha um cidadão piochado. Mas completo, assim, piochado. Inclusive com a cuia na mão e com a bolsa de couro no chão. E ele lá, mateando, encostado, esperando a patroa que estava lá dentro fazendo compra, que nem a minha, né? Aí eu estava paisana, não estava identificável, né? Eu não sabia de onde que eu era. Eu cheguei perto dele, ele ficou preocupado, foi me olhando, eu falei assim, você é gaúcho, né? Ele falou, mas, bah, como é que você descobriu? Em Nova York.
Depois que inventaram a garrafa térmica, para o gaúcho não tem mais fronteira. Ele só não saía assim porque ele podia correr o risco de não ter água quente por perto. Agora tem. Tá bom. Doutor Fernando. O que mais que tem que... Que era isso. Nós infelizmente, temos que encerrar. Sei que tens ainda muita coisa, mas fica para a próxima, que não demore muito. Né? A gente quer agradecer muito a presença de vocês, doutor Fernando, Giana, todos que participaram, e dizer que convidar a todos à próxima reunião pública, dia 7 de agosto, no auditório do Ministério Público, uma sexta-feira, às 8h30, também, com certeza, dando continuidade, e depois, a cada mês, nós vamos divulgando os próximos locais, as próximas datas, para a gente, então, dar continuidade a esse nosso processo, a nossa revisão do plano diretor. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, e viva Caxias, que amanhã faz 136 anos. E viva Caxias. Obrigado.